Quero transmitir para o irmão a palavra que desse púlpito sempre o pastor transmite. O senhor tem a liberdade, no Espírito Santo de Deus, de trazer a palavra que Deus colocar no seu coração. Pode ser a palavra que for. Se for de exortação, nós recebemos em nome de Jesus, porque sabemos que é de Deus. Amém? A Bíblia fala no livro de Gálatas, capítulo 6, o verso 14, diz assim: longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Aleluia! Queridos irmãos, os irmãos vão perceber nesses dias que eu não falo muito da televisão, nem mesmo na parte do estudo à tarde eu não gosto muito. Eu não sei chegar assim diante da igreja, mostrar um monte de fotos e falar: olha, eu fui ator, gravei 8 novelas, gravei isso, fiz aquilo, trabalhei. Irmãos, eu não gosto muito de falar isso. Não tem prazer, não há prazer em minha alma. Chegar aqui e ficar falando de ator, ficar falando de novela, daquela coisa, não tem prazer em minha alma eu falar isso. A minha maior alegria é chegar aqui diante de você e dizer: querido, sou crente, sou liberto pelo sangue de Jesus, eu sou livre, eu tenho o meu nome escrito ao lado do teu no livro da vida, e não sou mais cavalo de tranca-rua, não, sou cavaleiro de Jesus o Cristo de Nazaré. Sou crente, teu irmão, lavado e comprado com o sangue da vitória. E o diabo queira ou não queira, quando as trombetas de Deus tocar, vou com você para a Nova Jerusalém celestial. Mas irmãos, em 1900, vamos começar bem do começo para que os irmãos entendam melhor. No ano de 1986 foi o ano auge da minha carreira. No ano de 1990 foi o ano a qual eu saí de lá. E no ano de 1997 foi o ano da minha vitória, quando eu consegui pagar uma dívida de $720 mil. Peguei o recibo e saí de dentro daquele escritório dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só. Vamos de novo. Só o Senhor. Você crê no que você está cantando? Só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria. O diabo fica endemoniado quando a gente canta isso, irmãos. Se já pensou o capeta endemoniado, deve ser um trem feio tremendo, né? Mas ele fica para lá porque a vitória é nossa. Queridos irmãos, com 7 anos e meio de idade eu saí da minha terra natal, o Ceará. Eu sou de uma cidade chamada Assaré, no Ceará. Com 7 anos e meio, fomos morar numa cidade chamada Foz do Iguaçu. Eu sempre alucinado, em busca de um sonho. Eu prometi para mim mesmo, meus familiares, eu sempre dizia: um dia eu vou vencer na vida, um dia eu vou chegar lá, eu vou ser rico, eu vou ter dinheiro, eu vou para a televisão. Ah, irmãos, esse pedido, esse sonho foi atendido. Eu comecei meus primeiros passos na linha de Cosme e Damião, na cidade de Foz do Iguaçu. Abri a minha primeira cabeça para a linha de Herês, a linha de Ebô, a linha da Umbanda, a Quimbanda. Quando foi para fazer o Candomblé, eu fui enviado através da Associação e Confederação Espírita do Estado do Paraná. Eu fui enviado para Salvador. Eu sempre um sonho, conhecer mãe menininha do Cantuar. E eu me lembro que quando eu cheguei ali em Salvador, fui recebido por Hilarie. Se você não sabe quem é Hilarie, quando a Xuxa canta Hilarie, é fazendo uma homenagem a ela. E ela faz isso em 7 músicas. Ela faz isso na Pipoca, Meu Cãozinho Xuxo, Minha Fada Madrinha, e outras canções que ela canta homenageando aquela linha de Oxóssi, de Ebô, de Ababaluaê. Mas vamos para frente, nosso tempo passa muito rapidamente e hoje eu quero encerrar antes da meia-noite. Amém, igreja? Quando eu cheguei ali, fui recebido por Hilarie no aeroporto. Mãe menininha olhou para mim e falou: olha aqui, você vai passar por alguns processos, você vai ter que ter coragem, você vai conseguir fazer o que as entidades orixás te pedirem. Eu disse: eu posso tentar, eu quero sim. Eu me lembro que quando eu fui apresentado à mãe menininha do Cantuá, mãe Isabel Oxóssi de Naguela olhou para mim e disse: olha, aqui você vai ter que ter coragem. Se você não for frouxo, se você não tiver coragem, diga logo
logo que nós já cancelamos aqui. Eu disse: não, eu quero chegar a um objetivo. E ela disse: qual o teu objetivo? E eu disse: o topo. Na Dinagô de Merei de Agdá de Ababaluá, eu quero ser o principal. Se eu chegar também na vida de ator, eu quero ir para a televisão, quero ir para a primeira, e eu quero fazer isso. Ela falou: tem um preço. Meu primeiro pacto, eles deitaram-me numa maca, me amarraram naquela maca de bruço, e Larie incorporou com um demônio chamado Ababaluaê, ou mesmo tranca-rua das almas, que ele andou na minha direção, pegou uma garrafa, quebrou e cortou 3 centímetros abaixo da minha última costela, implantou uma bola de prata. Também cortou meu braço esquerdo, e ela implantou, irmãos, um São Jorge guerreiro, um Ogum Iara em forma de cruz. Depois ela pegou uma agulha grande e costurou sem nenhuma anestesia. Eu comecei a gritar porque eu achava que eles iam me cortar todo o corpo. Eu disse: não faça isso comigo, não faça isso, não faça isso. Eu esqueci, gritei: pelo amor de Deus, não me corte assim. Não, não é isso que eu esperava, não é isso que eu queria. Alguém foi lá fora e pegou uma planta chamada espada de São Jorge. Alguém veio com aquela planta, irmãos, e me bateu até quebrar. E ela batia e dizia para mim: nunca mais você vai poder falar no nome de Deus. Teu Deus agora é Abaluaê, é Tranca-Rua, Exu das Almas, Exu Caveira e os orixás. Você não falará mais esse nome de Deus. Mas, irmãos, 2 joelhos atrás de mim orando, meu velho pai dizendo: Deus, tira meu filho de lá, tira meu filho de lá. Até que 27 anos depois, o Jesus que você serve desceu até onde eu estava e de lá me tirou, para a honra e para a glória do nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Terminou aquele pacto, eles me levaram então, irmãos, para uma casa. Eles então, depois que eu sarei, eles tatuaram todo o meu corpo, tatuaram o meu peito, tatuaram as minhas costas, as minhas pernas, fizeram dragões de serpente nas minhas costas. Eu tinha uma imagem de cabeça para baixo de um grande orixá conhecido como Nossa Senhora Aparecida. Era meu orixá de proteção. Quando eu dormia de cabeça para baixo, ela ficava vigiando o congá. Era, como eles dizem lá, minha protetora. Ah, irmãos, depois eles tatuaram 6 milímetros em cima do meu crânio e minha testa. Se você entende um pouco de tatuagem, sabe, tatuagem não sai da pele, tem que se fazer raspagem com laser, e mesmo assim fica a mancha branca, mesmo assim fica a marca. Se você aproximar de mim e falar: irmão Jorge, tira aí a tua camisa, você vai ver que os furos ainda estão no meu corpo. A minha testa é uma plástica, o meu rosto, a parte de cima é uma plástica. Você se observar bem próximo, você vai ver as entradas. Se você olhar no couro cabeludo, vai ver aonde foi feita a emenda. Mas ficou tão perfeito que, se eu não te falar, você não vai descobrir que o meu rosto é uma plástica. Sabe quem fez isso? O Jesus que você serve. As irmãs do círculo de oração oraram por mim, e as tatuagens desapareceram misteriosamente do meu corpo quando eu aceitei a Jesus. Aleluia! Aleluia. O Jesus dos crentes tem todo o poder, viu, irmãos? Nos céus e na terra e embaixo da terra. Amados, mas eles me levaram para uma casa de recuperação. Eu fiquei com poder estranho. Eu me lembro que uma mulher com a voz rouca, uma pombagira, ela falava muito próximo ao meu ouvido esquerdo, e ela me dizia palavras horríveis, palavras tremendas. Ela disse: olha, você vai ter que cumprir alguns rituais aqui. Ao primeiro, você nunca mais vai tomar banho. E eu fiquei 19 anos da minha vida sem tomar banho. Você sabe o que é isso, irmãos? Se você ficar 2 dias sem tomar banho, dá uma coceira no corpo e é horrível. Imagina uma pessoa ficar 19 anos. Irmãos, eu fedia mais do que um bode que tem lá no Ceará chamado Pai de Chiqueiro. Mas hoje eu posso tomar até 10 banhos por dia se eu quiser, porque quem manda na minha vida hoje é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É Ele que cuida da minha vida. Tatuar, eu me lembro que ela disse: você não vai mais poder tomar banho, você não vai poder cortar os cabelos, você não vai poder também escovar os dentes, você não pode cortar as unhas e nem tirar a barba, você também não vai poder comer comida normal. Eu fiquei 19 anos sem comer salada, sem comer carne cozida, sem comer uma abobrinha, sem comer nada. Sabe qual era a minha alimentação? Era carne crua, ou fígado cru com cachaça. Por isso era tão magro. Mas, queridos irmãos, é difícil você ficar sem tomar banho. É difícil você chegar em um lugar e querer comer alguma coisa e não poder.
Eu já não suportava mais comer carne crua, porque, irmãos, comer carne, picanha crua é ruim. Ela assada é uma delícia, mas crua não é muito boa. E eu ficava pensando, por que eu não sou uma pessoa normal? Por que eu não sou igual os crentes, por exemplo? E os orixás falavam, não, você tem uma missão a cumprir, não é dessa forma. Mas na hora certa, Jesus de lá me tirou. Eu me lembro que o meu papai encontrou-me comigo, e ele disse assim, filho, eu lembro que a gente estava na rodoviária de Curitiba, eu estava passando em Curitiba, e fiquei sabendo que o meu pai estava ali, mas o meu pai me olhou e disse, filho, você está indo para São Paulo, dá uma carona para mim. Eu olhei para ele e pensei, o banco do carro, no banco do passageiro, ninguém podia sentar. Se uma pessoa sentasse ali, a pombagira não deixava, era banco dela. Se você chegasse e me pedisse uma carona, você ia ver uma loira sentada comigo. Eu não podia, o banco era dela. E eu pensei, ia até São Paulo como motorista do velho, mas é meu pai, não custa nada, eu vou levar. Nós chegamos no estacionamento, eu abri a porta do passageiro e já cheguei o banco para o meu pai, vim para o banco de trás. Ele perguntou, vai mais alguém com a gente? Eu disse, não, é só nós. Ele falou, então vou aqui na frente, eu vou lá atrás. Pensei comigo, a pombagira não vai deixar o velho entrar. Mas o meu pai chegou, sentou no banco da frente, se ajeitou, e eu dei a volta olhando, cadê a pombagira? Entrei no carro, quando eu olhei no retrovisor, a pombagira estava para o lado de fora. E aquele dia de Curitiba até São Paulo, ela foi a pé, ela não foi de carro, não. O sangue de Jesus é grande na tua vida, querido. Mas eu me lembro, Hilaria disse, você vai ter que assentar o primeiro trabalho. Nós fomos assentar o Agdá, mas antes de assentar o Agdá, você vai precisar ir para a África, você vai desenvolver uma linha, você vai desenvolver algo especial. E eu recebi, irmãos, a triste missão. Jorge de Oxóssi teria que se tornar o pai de santo, separador de casais. Para os irmãos terem uma ideia, fui considerado o pai de santo que mais separou casais nesse país, chegando a separar 69 casais em 30 dias. Aprendi as técnicas da separação. Hoje, irmãos, com 5 frases, 5 palavras, 5 ebô, 5 merei, 5 agdar, se separa um casal. Com 3 pombagira, principalmente da linha de Inagô, ou seja lá de Queto, ou a de Congo, se separa um casal. Mas, irmãos, eu me lembro e digo isto com muita alegria no meu coração, nunca consegui separar um casal de crente, porque no crente não pega nada não, meu querido. Você está guardado pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Eu me lembro que a mãe menininha disse assim para mim, eu já tinha ido na África, retornado, mas quando eu ainda estava na África, na hora que eu estava já arrumando os agdá para voltar ao Brasil, eu me lembro que Tranca-Rua incorporou com o orixá e disse assim para mim, você pode separar quantos casais você quiser, mas existe uma raça de gente que você não vai conseguir tocar neles, porque esse povo é diferente, esse povo não tem medo de nós, esse povo, eles andam de cabeça levantada, e muitos até desafiam nossas linhas e os nossos guias. Eu disse que é isso, sou Ialorixá e Babalaorixá de Umbanda, posso fazer o que eu quiser, virar aqui uma na goda de lá de Cocofu, a pessoa, como que você está me dizendo que eu não vou conseguir dominar alguém? Aquele orixá falou, quando você chegar no teu canjeri assentado, você pergunta quem é essa raça de gente. Mal o avião pousou em Salvador, eu entrei dentro do roncó de mãe menininha e disse, mãe menininha, quem é o povo que não tem medo de mim? Quem é o povo que não me respeita, que não tem medo dos nossos guias, nossos orixás? Ela sorriu e disse, filho, o único povo que não pega nada neles é conhecido como crentes evangélicos, não pega nada neles. Oh, aleluia! Ela disse assim, filho, não perca tempo com crente, não acenda a vela para crente, não mata bode para crente, é perder dinheiro. Irmão, você sabia que no espiritismo, principalmente na linha dos ebôs, dos eguns, você sabia que tem um negócio chamado pemba? Se um pai de santo roubar uma peça de roupa tua ou uma foto, eu sabia que o orixá não consegue riscar o ponto em cima, porque a tua roupa ele não consegue, porque ela está sempre sendo ungida, e na tua foto, porque é a semelhança, ele não pode, alguma coisa ofusca, não dá para localizar o anjo da guarda. Crente não tem anjo da guarda não, crente tem anjo de Deus que cuida dele, crente é diferente. Mas eu conheci os evangélicos, eu disse,
mãe menininha, a senhora está querendo me dizer que é esses crentes que andam aí na rua, esse povo feio, esquisito, esse povo pobre, é esse povo aí? Ela falou, é esses mesmo. Eu falei, mas até o andado deles é de bobo. Ela falou, só o andado, não brinque com essa raça, porque eles são diferentes. Irmãos, o diabo sabe que você tem poder dentro de você, o diabo sabe que a vitória é nossa. Ah, mas eu conheço crente lá na minha região, irmãos, que tem medo, se ele souber que o vizinho dele é pai de santo como defunto, ele não toma nem água na casa do vizinho. Que é isso, meu João? Está amarrado, vou tomar água lá. Se o vizinho fizer um churrasco, falou, ô crente, vem cá comer a carninha, que ele já fala, vou lá, nada, está amarrado, pode convidar eu que eu vou, viu, irmão? Não tem problema não, porque fui espírita há 27 anos, quanto mais fazia macumba para crente, mais ele se engordava, quanto mais riscava o ponto, mais ele dava glórias a Deus. Sabe por quê? Quem cuida de você é o maior homem da história, é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Exaltado para sempre seja o nome do Senhor dos Exércitos. Eu disse, mãe menininha, mas eles é muito fraquinho, é um povo estranho. Ela falou, filho, crente é perigoso. Os crentes, primeiro, eles fazem um trem chamado reza com os pés para trás. E crente que faz reza com os pés para trás, fica longe dele. Eu disse, reza com os pés para trás? Eu nunca tinha escutado isso. Eu falei, o que é reza com os pés para trás? Ela falou, é um trem que eles têm uma chamada oração de joelho. O crente que faz oração de joelho, olha filho, se você mexer com um crente e ele descobrir, ele não briga com você, porque não tem crente nervoso, não tem crente que fala palavrões e briga com facilidade. Olha, o crente ele é calmo. Olha, irmãos, eu vou falar lá na minha região, tem crente bravo, lá tem crente que não pode levar uma fechadinha no trânsito, ele não pode fazer uma coisinha assim a ele, que ele fica nervoso, qualquer coisinha ele fica bicudo. Vou na igreja não. Mas eu quero te dizer, querido, o príncipe da paz é teu amigo e está dentro do teu coração. É Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu disse, mãe menininha, mas me explica melhor, o que é esse raio de reza com os pés para trás? Ela falou, é o seguinte, se você mexer com o crente, ele não briga e nem vem fazer escândalo com você, ele vai fazer a reza. E quando ele faz a reza, dá uma quiumba no trabalho da gente, filho, que você até tem que mudar de perto do crente. Eu falei, a senhora está querendo me dizer que eu vou ter que respeitar essa raça de gente? Ela falou, filho, não é bem eles, é quem anda com eles. Oh, glória a Deus! Alguém anda com você, querido, alguém anda com você. Você olha de longe, olha, o crente vai sozinho, mexe com ele para você ver o tamanho do anjo. Mexe com ele para você ver a encrenca que você vai arrumar. Porque o crente é guardado pelo anjo da vitória. Mas eu não acreditava, que é isso, o crente não bovinha não. E eu me lembro que um dia a gente estava na frente do Congá e passou um moço fazendo evangelismo e ele deu um papel para mim. Estava eu, Chico Xavier, Laria, Mandinás, Eloguz e outros, e Alorixá. A gente estava tudo em cima assim do muro, eu era bem magrinho, eu estava na parte de cima do muro. E aquele moço disse, ô rapaz, um folheto. E eu abaixei e peguei o folheto na mão daquele rapaz. A mãe menininha ficou brava e começou a falar palavrões e gritou com ele. E disse, vai embora, a gente é espírita, não quer papo com você e tal. Aquele moço saiu. E quando saiu, a mãe menininha olhou para nós e disse assim, olha, vocês hoje vão aprender uma lição. Esse crente vai andar 700 passos, vai voltar, se ajoelhar, colocar as duas mãos assim e falar assim, me perdoa. Eu vou fazer isso. Eu falei, bom, senhora, vocês vão aprender. Vai lá dentro e acenda uma vela, papai Kika da Gola. Eu fui lá acender a vela, papai Kika da Gola. Ela me falou, espera 7 minutos que o crente volta. Eu esperei 10, nada do crente voltar. Ela falou, acenda para a tranca a Rua das Almas. Eu acendi para a tranca a Rua das Almas, esperei mais 10, nada do crente voltar. Eu falei, tem mais algum guia que quer que a senhora acenda aí? Irmãos, quem conheceu aquele congá sabe, aquele bairro chama Quarto Centenário. Na minha época tinha 49 mil imagens. Irmãos, uma daquelas velas caiu, muitos papéis, muitas sedas. E daquelas velas caiu e foi um corre-corre, pegou fogo. E ela gritava, tira que o santo vai queimar, aquele outro vai queimar. E ela gritava, é praga daquele crente? É praga? Não, irmãos, é o Jesus dos crentes que deu a vitória para ele. Chegou o dia de nós enterrarmos o Bagdá.
Eu peguei alguns filhos de santo, porque lá tem filho de santo, pai de santo, Elorixá de santo, Babalá orixá de santo, Medo de santo, Maria. Lá tem tudo de sair de santo, irmão. Mas lá não tem santo não, viu? Santos somos nós, que somos filhos do El Shaddai, o Todo-Poderoso. Eu reuni alguns filhos de santo e nós fomos enterrar o axé. Ou Agdá é a mesma coisa. A gente encontra as pessoas dizendo que axé é paz, axé é sorte. Não, a palavra paz, em qualquer língua que você pesquisar, é shalom ou tchalom. Amém, pastor? A palavra paz, em qualquer maneira que você for pesquisar, é shalom ou shalom. A palavra paz, a palavra axé, está no livro de São Cipriano e quer dizer, sou do demônio e ninguém tem nada a ver com a minha vida. É por isso que hoje a gente costuma falar, sou de Jesus o Cristo e ninguém tem nada a ver com a minha vida. Amém, igreja? Levamos alguns filhos de santo, e quando nós chegamos naquela encruzilhada de terra, aquela jurema de terra, eu fiz um circo muito grande de pólvora, fundanga, fizemos o descarrego e continuamos ali o trabalho. E de repente, irmãos, eu ouvi um violãozinho meio desafinado. Eu perguntei para um filho de santo, quem é que está tocando violão aí? O filho de santo falou, pai, isso não é a gente não. Eu falei, então quem é? Ele fez assim, aí todos fez silêncio. Quando eu fiz silêncio, ele falou, pai, isso eu não vai acreditar, mas isso é um grupo de crentes que está vindo lá embaixo, pai, e eles vão passar nessa estrada, justamente aonde nós estamos fazendo o nosso trabalho. E agora? Eu falei, o que crente está fazendo meia-noite no meio de um buraco desse? E ele falou, pai, ele estava fazendo lá embaixo um trem chamado vigília, e eles estavam fazendo a reza com os pés para trás lá embaixo. E vem uns crentes pulando lá dessa altura. Vem outros falando umas línguas esquisitas. Falei, mas e agora? É melhor nós sair do meio da estrada. Falei, que é isso, rapaz? Suas horas de Oxóssi, Elorixá e Babalá orixá de Umbanda aqui, manda galera no meio. Que é isso? Eu vou ficar encarar esses crentes, e eu vou encarar. Chamei pai Kika da Angola, falei, nego, vai, vem cá. Ele falou, que foi, meus filhos? Falei, toma uma cachaça, não deixa crente pisar no meu ponto. Ele falou, tá bom, meus filhos. Nego não vai permitir que crente pisa no ponto de meus filhos, não. Eu falei, isso. Só, irmãos, que eles iam cantando um cântico que eu nunca vou esquecer. Chama Cântico de uma Palavra Só, que diz assim, ó, aleluia, aleluia. Conhece? Aleluia, aleluia, aleluia. De novo. Aleluia, 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 aleluia. Começou a me dar um arrepio. A voz foi aumentando porque eles veio aproximando. Tranca a rua, pulou por cima de Zé Pilintra, foi embora. As pombas gira, cascou fora. Preto velho, Kika da Angola, falou, o que eu faço, meus filhos? Falei, me ajuda, que ele falou, nego vai estar batendo cabeça, está indo embora para Quiumba. Começaram a apagar as velas e a guardar a cachaça marafa. Os filhos de santo começaram a entrar no meio do mato, e um falou, você vai ficar aí? Eu falei, vou nada, vai cair fora. Pulei lá no meio do mato. E os irmãos passaram cantando, aleluia, aleluia, aleluia. Eu vou pedir perdão para a igreja antecipadamente do que eu vou falar agora. Amém, irmãos? Lembre-se que eu estou pedindo perdão antes. Amém? Na minha ignorância, no meu passado, na minha estupidez, eu trabalhava com alguns orixá de cor, Nanamboroquê, Zé Pilintra, outros orixás que são de cor, são pretos. E eles então me judiavam muito. Eu não gostava de pessoas de cor. Desculpe a terminologia da palavra. Se fosse preto já tinha problema comigo. Mas no grupo daqueles irmãos tinha alguns pretinhos, cheios do Espírito Santo de Deus. E um daqueles irmãos pretinho parou e disse, para aí, irmãos. Estava acontecendo a macumba aqui.
Mas isso não vale nada não. Há poder no nome e no sangue de Jesus, irmãos. Vamos ungir esse negócio aqui? Eu olhava do meio do mato, a testa daquele irmãozinho preto humilhava, irmão. O olho dele parecia olho do gato grande assim. Eu falei, tranca a rua, dá uma olhada naquele preto, eu vou cascar fogo nele. Tranca falou, não seja maluco. Você não sabe quem é esse preto. Esse preto com um grito só, ele derruba você e manda todo mundo embora. Fica quieto. Eu disse, não, eu vou. Ele falou, eu disse, olha lá o preto pisando em meu cabelo. Cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Cheio da graça de Deus. Parecia que ele me via no meio do mato, irmãos. Ele fazia assim: irmãos, nessa parte aqui tá cheio de capeta. Mas eu não tenho medo de vocês não, viu? Tranca a rua, ele está me vendo, está me desafiando. Fica quieto. Irmãos, olha, eu nunca vi um preto de coragem daquele jeito. Ele sapateava e ele pegou aquela viola desafinada. E vamos adorar a Deus. O que eu faço com ele? Tranca. Aqueles irmãos sapatearam, ungiram aquele local, estragou minha encruzilhada. E irmãos, e cantaram, e oraram, e aprontaram e saíram. E eu fiquei escondido no meio do mato com o perna lá. Falei, não, tranca a rua, não aguento. Não. Eu vou dar um tiro naquele moço agora. Tranca a rua, falou, dá uma olhada direito. Eu olhei direito, irmão. Ele falou, tá todo mundo armado ali. Falei, armado? Ele falou, é. Tá todo mundo armado, rapaz. Você já imaginou se eles viram para cá, eles te fazem uma peneira? Você sabe qual é a arma do crente, querido? Ela tem 31.173 cartuchos contra Satanás. Falei, mas não é possível, que tipo de arma? Aqui está estranho. Não, mas ele falou, olha, fica quieto. Irmãos, eu nunca tinha passado por uma humilhação daquela. Olha o tamanho do preso, eu vou ter com ele. Mas cheio do Espírito Santo de Deus. Aplausos ao Senhor, honra, glória seja dado a Ele, a Ele, a Ele, a Ele. Ele anda levas xarábias, cambalai de cova nubrianda levas. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Irmãos, chegou o dia, eu tive que andar com meus próprios pés. Uma menininha me chamou e disse, agora você pode andar com teus próprios pés, agora você pode montar a tua associação. Eu vim para o Rio de Janeiro. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu fui recebido pela Confederação Espírita do Rio. Eles me levaram para o aterro do Flamengo e nós ficamos uns dias ali. Durante o dia, à noite nós fazíamos trabalho. Durante o dia a gente ficava na praia. Eles chamam ali de roda de samba. Era mais ou menos umas 10 horas do domingo. A gente estava ali debaixo daquele quiosque, bebendo, se drogando. E de repente eu vi algo que eu nunca tinha visto. 3 moços de paletó e gravata na praia. Eu falei, espera aí, o cara vem de paletó e gravata na praia é doido, só maluco vem de paletó e gravata. O Filho do Santo falou, fala baixo daí. Esse povo é crente, das vai mexer com essa raça de gente. 3 moços, um de cor, bem pretinho. Justamente aquele pretinho, irmãos. Ele parou, olhou na minha direção, balançou a cabeça, escolheu um folheto. E o filho do Santo falou, ele escutou, não escutou nada, mas escutou. Será? Escutou? Olha, tá vindo. Firma o ponto, ele tá vindo. E aquele irmão veio lentamente na minha direção, como um valente de Davi, cheio do Espírito Santo. Ele chegou numa distância, eu usava 72 guias no meu pescoço, pesava 14 quilos seca, a revista Isto É, a Veja, Time pesado.
E eu tenho um recorde de jornada do verniz para te mostrar. Eu peguei o meu patuá, virei o contrário e chamei firmeza e fiquei ali. Quando ele chegou perto, eu falei: para, você parece que quer falar comigo? E ele disse: sim, moço, eu vim lhe entregar um folheto da palavra de Deus. Jesus te ama e tem um plano na sua vida. Olha, eu não quero o teu papel, sou espírita, eu não tenho como, não quero o teu papel. Crente, olha, está giando aqui na praia, para você estar de paletó e gravata, tem que estar giando. Irmãos, todo mundo deu risada, mas a boca daquele irmão começou a mexer. Eu não sabia o que era medo. Nessa época eu já tinha 5 processos, homicídio, eu não sabia o que era medo. Mas quando eu olhei na boca daquele moço, a boca dele fazia assim, eu acho que foi a oração mais rápida que aquele moço fez. Eu falei: o que ele está fazendo? Aí o filho de santo olhou e falou: rezando. Ele está rezando, pai. Eu falei: rezando? Está rezando, meu irmão. Ele estava orando. Eu creio que a oração daquele irmão era mais ou menos assim: Jesus, que sangue vai poder agora, esse capeta vai ter que sair, por poder de vitória, o sangue poder, ele vai ter que cair, sair. Eu não sabia o que era medo, irmãos. As minhas pernas começaram a fazer assim. O filho de santo olhou e falou: o senhor está tremendo, pai? Eu falei: de raiva. Eu estou com raiva. Eu estava, era com medo mesmo de alguém que anda acampado a teu redor. Aí, e eu olhei para aquele crente, o olhar dele me incomodava, irmão. A maneira dele, eu falei: mas que preto metido. Crente, se tu não sair da minha frente, eu vou arrebentar a tua cara. E tentei assustar ele, disse: olha, eu sou Yalorixá, Babalaorixá, Tinagô de Mereidiá, Babaluaia, da Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Moçambique, Magia Negra, Vudu, Ketunagola, de Batoré, de Kardec. Eu não tenho nada a ver com a tua vida religiosa, particular, mas Jesus te ama, e somente Ele tem poder para libertar um homem das garras de Satanás. Eu não quero ouvir você. Sai da minha frente, senão estoura a sua cabeça. Eu vou acabar perdendo a paciência com você. Ele sorriu. E quando eu vi ele sorrindo, eu falei: olha, crente, eu vou arrebentar você, eu vou quebrar a tua cara. Ele falou: quem é você, demônio, para falar em bater no servo de Deus? Eu estou fazendo a obra de Deus. O sangue de Jesus tem poder, moço. Aleluia. Eu nunca tinha perdido o controle daquele jeito, irmão. As pernas não paravam, eu parava, as pernas não paravam. Porque diante do servo cheio do Espírito Santo, o diabo treme. Amém, igreja? Há poder dentro de você e em tuas palavras. Quando você diz: demônio, sai, eu te ordeno no nome do sangue de Jesus, ele tem que cair fora. Aplausos o Senhor, ele merece. O anjo da vitória de Deus está acampado ao teu redor. Aplausos o Senhor, ele merece toda honra. Glória! Santo é o Senhor. Aleluia. Levante a tua mão como a minha agora. Vamos fazer diferente. Pegue na mão do teu irmão do lado, segure na mão dele aí, ou na tua fé como a dele. Nós vamos orar agora. Aleluia. Vamos cantar aquele cântico que diz assim, ó: não há Deus, não há Deus maior, sim, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus, sim, não há Deus maior, não há Deus. Graças a Deus. Abra a tua Bíblia no livro dos Salmos. Salmo de número 119, somente o versículo 71. Nesta manhã, eu já conversei com o pastor, e ele me disse que eu posso ir até 1 da tarde, amém, igreja? Amém. Aqui atrás ninguém falou amém, hein? Aleluia.
Não quero tornar cansativo aos irmãos. Todos encontraram o livro dos Salmos de número 119, o versículo de número 71 diz a Bíblia: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus decretos. Amém? Amém. Vamos juntos? Foi graças a Deus. Amados irmãos, nós vamos para frente. Quem esteve conosco ontem à noite? Deixa eu ver se esse que esteve conosco. Os irmãos vão perceber que eu vou fazer uma sequência, porque eu comecei ontem à noite, vou dar sequência agora de manhã, e na parte da tarde vou falar um pouco também, vou segurar, e depois vamos passar para uma parte de estudo, e à noite darei continuidade, vai ser uma sequência, amém? Queridos, no ano de 1986, eu já era considerado o quarto Ialorixá e Babalaorixá do nosso país, porque tinha feito cabeça na Umbanda, primeiro na linha de Ilê, na linha de Aba, Baloaê, da Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Moçambique, Magia Negro, Voodoo, Quetunaguago de Patuano e a linha de Kardec. Já tinha me tornado o quarto Ialorixá e Babalaorixá. Era considerado um homem frio e calculista. Nessa época, já tinha feito Zebô e Eguns com os orixás ali em Salvador. Já sabia todos os 700 pontos riscados de Preto Velho. Eu já não tinha problema já na nossa sociedade, porque de longe eu sabia as pessoas, eu conhecia as pessoas, eu não precisava chegar perto para saber o teu nome. E com essa técnica, com esse orixá, eles então me mandaram pela segunda vez para a África, aonde eu fui desenvolver essa técnica. Voltei dali como o homem que separava casais, o pai de santo que mais separou casais nesse país, mas nunca consegui separar um casal de crente, porque a tua vida, meu querido, está escondida debaixo do sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Hoje as pessoas dizem assim: olha, como funciona a feitiçaria, como é que é feita a bruxaria, como é feito os nagôs, os hereis, os ebôs, os eleus, como é que é feito isso? Irmãos, é feito de uma maneira muito transparente, quase não dá para perceber, porque pararam desde 1987. Desde 1987 não se faz mais trabalho em encruzilhada. O que você vê apenas é uma coisa chamada oferenda, mas os trabalhos pesados, como os bodes, galinhas, essas coisas pararam, porque isso mudou. Isso veio para o computador, isso veio para o videogame, isso veio para as programações de televisão ou de televisões. Hoje a coisa é muito mais como é que fala, camuflada do que se imagina. Mas eu quero te dizer uma coisa: entre todos esse lixo infernal e você, existe uma barreira tremenda chamada o sangue de Jesus Cristo. Isso não chega e vai te atingindo de qualquer forma, não, porque na entrada principal da tua casa, principalmente da tua vida, há um anjo de Deus guardando você. Somos bem-aventurados porque somos servos do Deus Altíssimo e guardados pelo seu anjo da vitória. Amém, igreja? Mas eu conheço crente que vive assustado, tem medo de assombração, de fundo, cemitério. Tem crente que não pode escutar um barulho na cozinha e falar: meu Deus, o capeta está lá na cozinha, acho que ele está querendo jantar. O diabo não pode entrar de qualquer jeito dentro da tua casa, não, meu querido, porque ele tem que passar pelo anjo de guerra de Deus. Você crê que na entrada da sua casa tem um homem guardando a sua casa? Amém? Então aplausa o Senhor, Ele merece honra e glória. Aleluia. Mas no ano de 1986 eu tinha chegado ao auge de minha carreira. Naquela época, irmãos, eu não tinha mais para abrir cabeça para mais nenhum orixá, somente algumas linhas. Mas eu me lembro que a Pombagira chegou perto de mim e disse: olha, você já me deu tudo, falta uma coisa. Eu disse: muito bem, o que falta? Eu abrir cabeça para você. Ela falou: falta abrir cabeça para a Pombagira, rainha. Irmãos, qualquer pai de santo, e Alorixá, o Babalaorixá de santo, sabe que se abrir cabeça para essa entidade, se for homem, vira homossexual, se for mulher, vira mulher da Pombagira, vira mulher do Exu, mulher do demônio, vai virar prostituta. Eu disse: olha, eu não quero virar estranho, não. Eu tinha muitos filhos de santo que eram homossexuais, eu não gostava do jeito. Falei: não vou virar esse negócio, não. Vira, não vira? A Pombagira falou: vira sim, você pode comprar a roupa e tal. Falei: não vou virar, não, cearense, não. Vira, não vira? Ela falou: você é meu cavalo, é meu escravo, você tem que fazer isso.
E eu conversava e as pessoas naquele jeito, falei, ela falou, você vai fazer isso sim. Irmão, eu falei, mas não, tem que ter um jeito, tal. Marquei uma reunião só com as pombageiras. Conversa daqui, conversa de lá. A pombageira falou, você tem uma chance. Se você arrumar uma mulher, ela se apaixonar por você e resolver casar com você legalmente. Se você conseguir isso, então você pode pedir agor para a linha. Mas tem uma coisa, você tem só 90 dias para conseguir fazer isso. Você não pode usar a magia, nem a feitiçaria e nem o dinheiro. Inclusive a mulher não pode descobrir que você tem dinheiro, que você é rico, ninguém. Ela não pode saber quem é você. Ela tem que se apaixonar por você do jeito que você é. Irmãos, eu costumo dizer que hoje eu sou um moreno muito bonito para Jesus, viu? Mas de primeira eu não era bonito como eu sou hoje não, viu, irmãos? Porque eu só pesava 57 quilos, eu não tomava banho, não me escovava os dentes, não penteava o cabelo, eu não podia passar nada no meu corpo que cheirasse, eu não podia cortar as unhas, nem tirar a minha barba, eu fedia mais do que um bode chamado Pai de Chiqueiro lá no Ceará. Quem queria namorar com homem assim, irmãos? Viciado em 4 espécies de drogas, 9 processos, 3 homicídios, procurado por 2 prisões preventivas, não podia andar na cidade para não ser reconhecido, usando 11 identidades falsas. Como eu vou fazer agora? E eu saí procurando um jeito de arrumar uma mulher que se apaixonasse por mim. Eu chegava nas minhas filhas de santo, falava, tudo bem, quer namorar comigo? Não, pai, namorar com o senhor não. O tempo passou, irmão, passou 30 dias, eu pensei, não vai dar tempo, tirei mais 30, a burocracia dos documentos, e agora? Comecei a ficar desesperado, porque eu não queria virar afeminado. Falei, não vou virar estranho não. Aí eu fui para um bar, bebi, enchi a cara e pensei, eu vou encher a cara e depois eu me mato. Eu coloco o carro na Anguera ou na Bandeirante em alta velocidade, dou um tiro na minha cabeça e paro com essa palhaçada. Mas eu não vou virar estranho não. Fiquei num bar bebendo até de madrugada, olhei a minha 765, falei, vou me matar. Quando, irmãos, eu estava pagando a conta, eu chamei o garçom e disse, traz a conta. Ele me trouxe, eu paguei, ele foi buscar o troco. E eu fiquei pensando, como que eu iria fazer, como que eu iria me matar. Irmãos, eu ouvi uma voz que disse dentro de mim, Jorge, não faça isso com a tua vida, ela tem um valor para Deus. Eu pensei, Deus, que é isso? Deus não se preocupa com pessoas como eu, que é isso? Deus não. O fato foi que pela segunda vez eu ouvi, Jorge, não faça isso com a tua vida. Eu me perturbei, fui embora para casa, nervoso, não consegui me matar naquela noite. Mas voltei na outra noite seguinte, no outro restaurante de música ao vivo, cheguei, sentei lá no fundo do restaurante, pedi, eu só comia carne crua, eu não podia comer uma comida normal. E eu então estava comendo a carne crua, picanha crua com cachaça. E nisso, irmãos, passou na minha frente a mulher mais bonita do mundo, que hoje é minha linda esposa. Aquela moça passou, foi até o balcão. Minha esposa é mineira, minha esposa é de Teófilo Otoni. Falei certo na palavra? E ela passou e eu fiquei imaginando assim, com um garfo e um pedaço de carne crua, pingando sangue na mão. Que moça bonita, se ela quisesse casar comigo. Ela foi pedir um refrigerante, eu pegou alguma coisa e voltou. Só que ela fez um monte de volta e passou próximo à minha mesa. Quando ela foi passando, eu estiquei a perna e ela parou. Eu sou muito tímido, eu brinquei com ela. Eu disse, moça, você não quer namorar comigo não? Você não sentiu vontade de namorar comigo? Estava meio escuro e ela deu uma olhadinha assim e ficou séria e disse, que é isso, moço? Vai se enxergar, não vou querer namorar com você não. Mas ela foi educada, ela pediu licença e saiu sorrindo. E eu pensei, ela deve ter gostado do moreno, eu vou atrás dela. E saí atrás dela. Quando eu cheguei na mesa, onde estava ela, os familiares, estava a mãe dela, estava algumas pessoas ali, um cunhado, tinha uma cadeira vazia. Eu sentei naquela cadeira vazia. E ela ficou brava, ela levantou, e sabe como é que a mineira é brava? Ela levantou e disse, ô moço, é mãe do cabo, não senta aqui, por favor, olha, por favor. E eu falei, quando ela estava dizendo isso para mim, eu pensando o que eu ia dizer. O orixá falou no meu ouvido, a mãe dela é espírita e pertence a um terreiro que é teu, a mãe dela é nossa. E eu virei e falei, não vim conversar com você não, fica tranquila, eu vim conversar com a tua mãe. Oi, dona Clementina, tudo bem? A senhora me conhece? Ela disse não. Falei, a senhora é espírita, a senhora é da linha de Kardec, pertence a um terreiro lá nos Amalais, está lembrado? Ah, eu sei quem é o senhor. E a mãe dela me reconheceu.
rapidamente ali uma amizade, ali me ofereci para pagar a conta naquela noite, me ofereci para levar, dar uma carona a ela, eles aceitaram, fiquei sabendo onde ela morava, usando toda a simpatia. No outro dia eu caprichei na banha de galinha e tal, né? Porque a banha de galinha tira o cheiro, irmão, mas quando o sol esquenta, fica tremendo. Então eu usava a banha de galinha com brilhantina e passava no corpo e caprichava e tal, e eu cheguei à noite e ela me fazendo as perguntas, e eu saía de um lado, saía do outro, e começamos ali um namoro meio devagar e tal, e a gente saía e eu não comia nada, e ela fazendo perguntas, e um cunhado colou em mim e querendo saber mais coisa. Passou 15 dias, irmãos, eu fui obrigado a retornar para o Rio, minhas atividades. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, houve uma briga familiar entre ela e os seus parentes, e o seu papai, no momento impensável, no momento que ele não pensou direito, ele disse assim: Lia, você é muito brigona, você é encrenqueira, você tem sempre razão, está sempre dona da verdade, vai embora, sai de casa. Ela então foi até um telefone público e me telefonou. Foi minha esposa que me pediu em casamento, irmão. Ela disse: Jorge, está me ouvindo bem? Eu disse: estou. O que aconteceu, Lia? Ela disse: Jorge, eu estou com um problema. Jorge, você teria coragem de casar comigo, Jorge? Falei: você está brincando? Deus começar a trabalhar na minha vida. Irmãos, eu rapidamente tomei um avião, voltei para Campinas, providenciei, cheguei lá na casa dela, ela não estava na casa de um parente, eu cheguei lá, busquei e conversei com ela. Ela falou: não, você pode me levar para um motel, mas só tem que levar uma tia minha. Eu falei: não tem problema. Eu levei as duas, falei: bom, rapaz, elas vão ficar aqui um tempo. E nisso ela falou: Jorge, está aqui o documento, se você casar comigo no civil, tem que ser no papel, eu vou com você para onde você quiser, não quero nem saber quem é você, só que você gosta de mim. Eu falei: te amo, te amo. Falou: então tá certo. Providenciamos os documentos, faltando 3 dias para Jorge de Oxóssi sentar o ponto e virar homossexual. Casei com a mulher mais bonita do mundo, que hoje é a minha esposa. Deus começar a trabalhar na minha vida. Aleluia! Nos casamos, uma reunião muito simples, bem espaçada para os parentes não saber, somente as pessoas mais chegadas, mais íntimas. Fizemos ali aquela recepção, mas fomos fazer um trem chamado lua de mel. Eu era casado com 3 pombagiras, jamais podia tocar numa mulher. Eu sei que os irmãos estão me entendendo. Jamais uma mulher podia sequer sentar num banco do passageiro do carro. E durante a recepção, durante a festa, as pombagiras que eu era casado falavam no meu ouvido: não toca nela, não dorme no mesmo quarto com ela, não chega perto dela. Você já pegou lá na hora do casamento, você já pegou na mão dela, não era para fazer isso. E eu falei: mas eu casei com a mulher e agora? Você não pode tocar nela, se tocar morre, se tocar tem. Começou aquela pressão. Fomos para Santos, alugamos ali uma bela suíte. Eu nunca esqueço, quando nós chegamos, irmãos, no quarto, ali estava com umas bolsas. Ela deitou de costas na cama e deu um suspiro e disse assim: ah, meu Deus, nem acredito que casei. E eu pensei comigo: você não vai acreditar o que eu tenho para te falar agora. Eu disse assim: Lia, deixa eu te dizer uma coisa. Hoje eu bebi muito, hoje eu estou bastante bêbado. Eu aluguei um quarto ao lado, vou dormir ali. Amanhã de manhã a gente conversa. Amanhã de manhã, porque eu tenho um segredo para te contar. Eu preciso te contar, mas tem que ser amanhã. Hoje a gente acabou de nos casar. Ela falou: não, pode parar com isso. Se você tinha que ter um segredo, você tinha que ter me contado antes. Agora a gente já casou. E já ficou nervosa e disse: olha, se você tinha algum segredo, você tem que ter me contado, senão a gente volta para trás, acaba com essa palhaçada, você vai me contar agora. Olha, ou então vai tomar um banho, porque nós temos uma lua de mel. Ele começa por aí: eu não posso tomar banho. Eu me lembro que ela sentou na cama, ela me olhou de baixo em cima e fez um gesto que eu nunca vou esquecer. Ela falou: Jorge, não vai me dizer que você é? Eu falei: não. Não sou estranho, não. É que eu sou espírita. E ela ficou me olhando e eu disse: Lia, você casou com um homem chamado Jorge de Oxóssi. Ele ia Ialorixá e Babalaorixá de Quilê, Diabô, Diababaloaê, da Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Moçambique, Evangelho, Queto, Vudu, Água de Patuano, Ialinha de Kardec. E ela ficou me olhando assim e falou: que trigo é isso? Sou espírita, sou satanista, mexo. E ela se assustou. Então sai de perto de mim. Eu sai de retro, capeta.
Falei, vou te falar uma coisa, você é minha mulher agora. Eu não posso deitar com você, mas nunca mais ninguém deita com você também. Lia, se você quiser, você só tem uma saída, vamos fazer um acordo. Eu sou um cara rico, tenho muito dinheiro. Vamos voltar para trás, eu vou fazer um acordo, eu te dou uma certa quantia por mês. Te monto uma casa ou um apartamento do jeito que você quiser, te dou carro, empregado, te dou tudo. Você pode montar uma loja, monta o que você quiser. Você me falou que queria montar uma loja, você pode fazer o que você quiser. Você pode ir para o que você quiser, você vai fazer. Você nunca vai poder me colocar uma gaia. O resto você pode fazer o que você quiser. Combinado? Ela ficou ali, ficamos a noite conversando e ela aceitou, falou tudo bem. Retornamos para trás 3 dias após. Muitas pessoas fazendo pergunta, principalmente o meu filho de santo, que tinha acontecido, e eu disse, não, está tudo bem, está tudo certo, calma, calma. Ela montou uma casa em Campinas e eu continuei a minha vida, sempre viajando, mas na minha adolescência, uma criança, eu tinha uma filha, fui buscar essa filha que morava no Paraná, dentro de uma boate, lá, chefe, eu fui lá buscar essa minha filha, coloquei para morar com ela, minha filha, para ajudar a cuidar, contratei pessoas somente para seguir, para cuidar, na sala principal da casa dela, eu montei um altar ou um congá com 173 imagens, o número de Oxóssi, 2 da minha altura. Para os irmãos terem uma ideia, em noite ou sexta-feira, noite de inovação, os orixás, tinha mais de 1.400 velas acesas. Toda sexta-feira eu tinha alguém para cuidar. Coloquei dentro da casa mais de 120 gatos, 3 cobras, vários sapos e as coisas que eu fazia trabalho e ninguém podia mexer. E ela falou, vou ter que conviver com tudo isso. Eu falei, se você quiser, tem que ser assim, ou então se mate. Eu usava muito essa expressão, ou você vive assim, ou então se mate. Essa era a expressão que eu usava ela, para os irmãos ver como eu a dominava. Mas os irmãos vão ver como Jesus tem poder de resgatar o homem das garras de Satanás, tirar ele de lá. Eu tinha comprado um videogame de presente para minha filha. Então eu estava instalando aquele videogame, eu terminei de instalar aquele videogame e peguei o manual. E estava ensinando a minha filha como manusear aquele videogame. A campainha tocou, a campainha toca. E quando a campainha tocou, eu gritei para a empregada, deixa que eu abro, eu estou próximo à porta. Eu fui então e abri a porta e quando eu olhei era uma moça por nome de Neiva, 17 anos de idade. A Neiva me olhou e disse assim, pai, que bom que o senhor voltou. Eu falei, obrigado filha. Ela disse, eu preciso falar com o senhor. Eu disse, entra. E destravei o portão para aquela moça entrar. Quando o portão fez barulho, eu gritei, abriu, e ela falou, abriu. Eu então voltei as minhas atenções para o videogame, para a televisão. Irmão, no que eu voltei as minhas atenções para a televisão, para o videogame, eu escutei uma violenta pancada brusca no portão, pá, e eu voltei e gritei, Neiva, você vai quebrar o portão, menina, não bata tão forte. Neiva fez esse gesto, se encurvou, se envelheceu, o cabelo veio para frente e ela chacoalhou a cabeça, eu percebi, ela estava incorporada. Aquele orixá com a mão chifrada disse, eu vim falar com você. Eu reverenciei, bati cabeça, chamei ele para o roncó e entrei no meu quarto, aonde nunca ninguém tinha entrado antes. Neiva entrou, e quando eu cheguei no quarto ele tinha 4 fechaduras e a porta era blindada, ninguém limpava, ninguém entrava, era meu consultório particular com o Nulu. Eu me lembro, irmãos, que quando eu cheguei ali, eu dei cachaça para aquele enxu, ele gargalhou, e quando ele gargalhou, ele virava dessa forma, encostava a cabeça no chão, e ela conversava comigo, a cabeça dela entre as pernas, ela virada, ela não tinha físico para fazer aquilo. E nisso, irmãos, aquele orixá começou a gargalhar e disse, daqui a 14 dias, conte da agora, e me apontou para uma folhinha, daqui a 14 dias, você vai matar a tua filha, a tua mulher, e beber o sangue das duas. Eu me ajoelhei nos pés daquele enxu e disse, não, eu mato quem você quiser, mas a minha mulher e a minha filha eu não tenho coragem. A minha mulher até que eu mato, mas a minha filha não. Era a única pessoa que me dizia algumas verdades, era a minha filha. A minha filha, irmãos, tinha 10 anos na época, quase 9 anos e meio, quase 10 anos. A minha filha chegava perto de mim e dizia, pai, cria vergonha, toma banho, o senhor fede. O senhor não tem vergonha de andar fedendo assim não, pai? Eu nem falo que o senhor é meu pai, isso é muito feio. Era a única pessoa que me dizia isso e não levava um tiro, irmão. Porque se eu chegasse perto de você e você fizesse assim, ó, eu falava, o que é? Está fedendo aqui? Eu era assim. Era a única pessoa que tinha coragem de dizer que eu estava fedendo, era minha filha.
Irmãos, e eu falei, não, eu não consigo. E Tranca-Rua disse, você vai conseguir. Você vai matar ela com 9 punhaladas, beber o sangue. Depois vai matar a mulher também com 9 punhaladas e beber o sangue dentro de um coco cerrado, que lá ele chama de coité. Ah, mas eu não tinha coragem. Aquele orixá foi embora. E eu agora vou fazer planos. Visitei todos, ia orixá e babalá orixá. Me ajoelhei nos pés dele e disse, me ajuda. Não deixa eu matar a minha filha. Ela não tem culpa do meu destino. Ela não tem culpa de eu ter escolhido isso não, isso não. E todos eles você escolheu. Você é pai de santo, você é cavalo, tem que obedecer. Mas eu não conhecia o teu Jesus, irmãos. Não sabia que ele tem tudo o poder nos céus e na terra e embaixo da terra. E agora fui para uma boate, bebi até de madrugada, me droguei para criar coragem. Voltei 4 horas da manhã, na avenida grande que tem em Campinas, chamado Andrade de Neves. De longe o farol do carro bateu num homem com uma roupa refletível, sabia, gariza, varredor de rua, um senhor que trabalha na limpeza pública. Eu parei o carro perto daquele homem, eu queria conversar, eu queria desabafar. E hoje, irmãos, eu tenho um pedido a fazer para a igreja. Irmãos, quantos crentes deram volta de mim? Quantos crentes Bíblia debaixo do braço? Eu tentei conversar com eles, e quando eu parava o carro que eles viam, eu já saía tudo bem, com medo. Mas eu quero te dizer, meu querido, essa gente precisa da tua amizade. Eles precisam, porque o que está com você é mais forte. É o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se você tiver chance de falar com o pai de santo e a orixá de santo, pode chegar, pegar na mão dele, conversar com ele. Não pega nada em você não, meu filho. Só tem 2 coisas que pegam em crente: a graça de Deus e o sangue de Jesus Cristo. Mas macumba não. Quanto mais faz macumba para você, mais aqui tudo é macumba. Quanto mais faz macumba, mais eu como, mais eu... Aleluia, a bênção é grande. Só tem 2 coisas que pegam no crente: é o sangue de Jesus Cristo e a graça de Deus. Teu nome já está lá no livro da vida. Aplausos ao Senhor, ele merece honra, glória, louvor e adoração. Aleluia. Parei o carro perto daquele moço, ele ficou nervoso. A impressão que ele tinha que eu iria assaltar uma coisa assim. Eu falei, calma, cara, eu não quero te roubar não, eu só quero conversar com você, eu só quero desabafar. Tu pode bater um papinho comigo? E ele falou, tudo bem. Ele ficou me olhando, mas eu percebi que ele ficou tenso, ficou nervoso. Ele estava empurrando um carrinho desse que esses profissionais usam. Tinha algumas vassouras assim dentro, uns vassourão, coisa assim. Eu parei o carro, eu desci, coloquei a mão ali naquele carrinho para deixar ele à vontade. E ele ficou me olhando, ele falou, muito bem, o que o senhor quer? Eu disse assim, cara, tu já ouviu falar numa coisa chamada felicidade? Tu sabe o que é uma pessoa ser feliz? Ele estava tenso, ele começou a sorrir, ele relaxou e disse, você não vai acreditar, mas eu sou o homem mais feliz da face da terra. Eu olhei no meu relógio, que tinha na época custado $7.000, eu olhei e falei assim, 4 horas da manhã encontrei um doido na rua. Tu é um varredor de rua, rapaz, tu é um faxineiro, deve ganhar uma merreca e vem com papo aí que é o cara mais feliz da face da terra. Ele disse, não, eu sou o homem mais feliz da face da terra porque sou crente, lavado e comprado com o sangue de Jesus. Aleluia, aleluia. Falei, mas crente é feliz? Ele disse, rapaz, coisa mais gostosa na face da terra é ser crente, porque o crente tem o príncipe da paz que é amigo dele. Tu já ouviu falar no príncipe da paz? O príncipe da paz é nosso amigo, está direto conosco. Eu falei, não, tu é doido, tu é maluco. Ele falou, olha, você me chamou de faxineiro. Nessa vida, eu sou um varredor de rua, como você falou. Mas olha, você não vai acreditar, porque só crente crê nisso que eu vou te falar. Daqui uns dias eu vou para a Nova Jerusalém Celestial. E lá as ruas são de ouro. Eu falei, não, tu é maluco, é isso? Cidade, rua de ouro, que é isso, rapaz? Tu é doido? 4 horas da manhã, tu é maluco, velho? Parei para conversar com alguém, encontrei um doido. Ele falou, não, sou crente, lavado e comprado com o sangue de Jesus. Eu resolvi brincar com aquele homem. Eu disse assim, ô crente, então me diga uma coisa, esse teu Jesus aí é bom? Ele falou, rapaz, é tremendamente, todo o poder foi dado a ele. Falei, pá. Falei, crente, eu tenho que matar a minha mulher e a minha filha para dar sangue dos enxurros. Ele disse assim para mim, o sangue de Jesus tem poder. Me deu um trem esquisito, eu falei, não fala essa frase não, rapaz. Não fala esse trem não, quer conversar numa boa, vamos conversar, não precisa acreditar.
crente, eu tenho que matar a minha mulher e a minha filha porque eu sou espírita, eu sou pai de santo, é aquele homem que ficou me olhando. Mas ele não mudou, olha, o olho dele começou a brilhar. E eu pensei, ele está com medo. Ele falou assim: olha, moço, o que é que você quer mesmo? Pergunta para o teu Jesus quanto ele cobra para me ajudar a não matar a minha mulher. Eu pago o que ele cobra. Eu estava acostumado a cobrar $50 mil, $10 mil, eu estava acostumado a cobrar até $100 mil, como foi o trabalho que eu fiz com um grande político aí ser presidente. E à tarde eu vou falar. Eu falei: olha, agora tem que ver o que ele vai cobrar, só que eu vou pagar em cheque cruzado. Depois que eu receber o resultado é que pode descontar o cheque, tá bom? E veja lá o valor. Ele sorriu e disse: não, o meu Jesus só quer uma coisa de você. Eu falei: então eu só dou. Eu era acostumado a pedir 72 itens. Para fazer um trabalho comigo você tinha que gastar R$3 mil, se fosse só para comprar os objetos. Para falar comigo 15 minutos era $300 a minha consulta, e eu tinha uma fila de mais de 6 meses. Ah, irmãos, aquele moço falou uma coisa só, eu falei: eu dou. O que é? Mas vê lá o preço, hein? Ele falou: não, meu Jesus só quer que você aceita ele como teu amigo. Abra teu coração e reconheça que você não é nada sem Deus. Falei: do que você está dizendo, crente? Você está querendo dizer que eu tenho que virar crente? Está querendo dizer que eu tenho que ser igual a você? Ele falou: sim, eu estou querendo dizer que você tem que abrir o teu coração e aceitar Jesus. Aí Jesus resolve todos os teus problemas. Mas tu é doido? Eu já dei minha alma para os orixás, para os demônios, eu não posso dar mais para ninguém, rapaz. Ele falou: você quer a benção, não quer o dono da benção, rapaz? Se você aceitar Jesus, eu te garanto a vitória no nome que é sobre todo nome. Falei: eu não posso, rapaz. Ah, tu é maluco? E já fiquei bravo com ele. Falei: não, assim não, eu quero pagar, eu pago e ele faz. Falei: não, não é assim que funciona. Fiquei nervoso, fui para o carro, irmão, mas quando eu cheguei na janela do carro, aquele moço chegou na janela do carro e disse assim: moço, você queira ou não queira, Deus tem um plano na sua vida. 4 horas da tarde, tudo preparado, tudo ajeitado, ninguém sabia o que eu ia fazer, só quem sabia eram os meus 3 cambonos, todos os orixás sabiam, mas o Jesus que você serve também sabia. Tudo certo, a campainha tocou, a minha filha correu e gritou, eu ouvi quando ela gritou: o vô está chegando. Meu coração se encheu de ódio. Tranca a rua, disse: esse velho já veio estragar tudo, mas coloca atrás da porta um charuto, um marafo com a vela, que teu pai não aguenta 7 minutos, eu tiro ele de dentro da tua casa. Faça isso e eu garanto a minha parte. Mas ele esqueceu de me avisar que macumba não pega em você não, meu querido. Você é guardado pelo sangue de Jesus. Meu pai chegou, abraçou a minha esposa, abraçou a minha filha, beijou e deu assim um presentinho para minha filha, e depois olhou para mim e disse: tudo bem, meu filho? Eu não chamava ele de pai, eu segurei na mão dele e disse: tudo bem, seu Antônio, entra para dentro. O meu pai entrou, irmãos, ele chegou na sala principal, eu disse: senta, seu Antônio. O meu pai olhou aquele monte de imagens, os pontos todos firmados, 2 da minha altura, um que eu ganhei de Lariê e outra de mãe menininha do Cantuá. Meu pai olhou aquele monte de imagens e disse assim bem alto: Deus tem misericórdia do meu filho. Senta aí, seu Antônio, fica à vontade. Ele disse assim para mim: filho, Jorge, eu vou te pedir licença por educação, mas eu quero fazer uma oração aqui. Eu quero agradecer a Jesus por ter me trazido. Eu posso orar aqui na sua sala? Quando meu pai falou isso, eu pensei: irmãos, no Espiritismo tem um dizer que diz que todo Exu no seu terreiro manda. No seu terreiro é majestade e na sua encruzilhada é absoluto. Eu pensei comigo: não, meu pai não pode rezar um Deus a qual não seja o meu, os orixás não vai gostar, ainda mais dentro do congá. Não, ele não pode fazer isso. Hoje é noite de louvação, noite de festa, não. E eu abri a boca para pedir desculpa a meu pai, mas quando eu falei pai, ele olhou para mim e falou assim: você vai deixar eu orar? Sim, filho, porque há poder no nome, no sangue de Jesus Cristo. Irmãos, eu levei um susto tremendo, porque adivinhar o pensamento não tem pai de santo que adivinha, nem Chico Xavier, nem Lariê, nem Zé, não tem Chico Xavier para adivinhar pensamento, não. Eu conheço o processo. O orixá fala no ouvido, o outro toma a mão e escreve. Então, no caso de é diferente, o orixá fala no ouvido. Adivinhar pensamento não tem pai de santo que faz isso, porque adivinhar pensamento é só o Jesus que você serve. Esse poder foi dado só ao nosso Jesus, eu sabia disso. Adivinhar pensamento, eu conheci o processo. O orixá fala no ouvido esquerdo, isso é comum, no meio dos Ialorixá e Babalaorixá, ou os Babalaô, é comum. E nisso eu perguntei a ele, falei assim: Antônio,
quem falou para o senhor que eu não ia deixar? Como o senhor sabia? Ele olhou para mim, sorriu e disse: filho, o Jesus que eu sirvo me revela. Ele é o Deus do mistério. Eu assustei e pensei lá no âmbito de minha alma: só falta esse velho doido descobrir o que eu vou fazer hoje. Só faltava ele descobrir que eu vou matar minha mulher, mas não é possível. Meu pai olhou para mim, sorriu e disse assim: filho, você não vai mais matar a tua mulher, nem a tua filha. Ai, desculpa, meu Deus. Ai. Aleluia. Eu assustei, irmão, porque a minha filha, 10 anos, a inteligente parou e disse: vô, quem que o pai ia matar? A minha esposa regalou 2 olhos também. Que é isso, Antônio? Já não é matar, não. Meu pai falou, eu falei: pai, o senhor está falando coisa com coisa, o senhor está caducando, o senhor já está de idade, o senhor está assustando a minha família. Olha aí, olha a cara da minha esposa. Que é isso, Antônio? O senhor está falando coisa com coisa, o senhor acabou de chegar, mas infelizmente eu vou pedir para o senhor ir embora. O senhor vai embora agora. Meu pai olhou para mim e falou assim: eu estou mentindo, meu filho? Tem uma festa aqui organizada, o diabo pediu isso de você. Ele abraçou assim minha filha e disse: fica tranquila, filha, vovô está aqui. E Jesus veio com o vovô, minha filha. Ai, santo é o Senhor! Falei: o senhor vai sair de dentro da minha casa e agora, porque se o senhor não sair, eu vou pedir para os meus guias arrancar o senhor para a orelha agora. Meu pai falou: filho, eu não vou sair não. Essa casa que eu sei é da tua mulher, e se ela mandar eu ir embora, eu vou embora. É para mim ir embora, Lia? E ela falou: não, senhor Antônio, fica à vontade, é um prazer o senhor aqui. Falei: deixa o homem embora, Lia, que senão vai sobrar para você. Ela falou: não, senhor Antônio, deixa o Jorge estar bêbado. Eu não estou bêbado, não. Meu pai falou: Jorge, deixa de besteira, rapaz, vai comprar carne para mim, que eu vou ficar aqui sexta, sábado, domingo, segunda. Eu só vou embora depois do almoço da segunda-feira. Falei: você vai ver a carne, viu, velho? Você vai ver a carne. Você não vai sair? Não vou sair. Eu falei: tranca. Ué, cadê o tranca-rua? Que eu procurei trancar, não estava do outro lado do muro. Eu falei: ô tranquinha, vem cá. Tira esse velho daqui pela orelha, apesar de ser meu pai, mas joga ele para lá de fora para ele aprender a respeitar pai de santo. Sabe o que tranca-rua pela primeira vez me decepcionou, irmão? Ele disse assim: não posso tocar no teu pai. Tem alguém com ele? Aleluia. Se você pensa que o crente anda sozinho, está enganado. O anjo de Deus anda com ele por onde quer que andares. Falei: o que eu faço? Ele falou: atira no teu pai. E eu saquei da minha arma para atirar contra o meu próprio pai, irmãos. Eu saquei da minha arma, que o meu pai viu a arma na minha mão. A minha filha gritou. A minha esposa me conhecia, ela afastou. Tinha uma moça assim numa pia lavando louça, saiu fincada. E meu pai olhou na minha mão, para meu espanto, meu pai virou as costas para mim, andou lentamente até o fundo da sala e girou e disse: filho, eu não tenho medo de você. O meu Deus tem todo o poder nos céus e na terra. Jesus vem comigo. Eu vou orar com meus olhos fechados e você não vai se mexer, porque o sangue de Jesus te amarra, o sangue de Jesus te trava. E eu fiquei paralisado, somente o meu cérebro funcionando. E eu girei com muita dificuldade para a janela para ver onde estavam os enxupes do velho. Estava tudo do lado, lá do outro lado. Meu pai andou na minha direção, colocou a mão no meu ombro, eu esquentei inteiro. E meu pai fez uma oração que eu nunca vou esquecer. Meu pai é nordestino, cearense, ainda carrega bem o sotaque. Ele começou a orar assim: ah, meu Pai celeste, Jesus que eu amo e sirvo, Jesus, muito obrigado, porque tu disse que vai salvar esse cabra. Salva, transforma a vida dele para a honra e para a glória do teu santo e tremendo nome. E disse bem no meu ouvido: amém. Eu voltei ao normal, a arma estava no chão e eu apanhei assim desconfiado e falei: dá licença, Antônio. Ele falou: fica à vontade, meu filho, vai comprar minha carne, viu?
Eu cheguei na casinha do Zichu, falei, tranca a rua, o que está acontecendo? Esse velho falou, calma, você vai ter que cancelar tudo, porque o velho, você vai... Eu falei, que é isso? Vamos respeitar o velho agora. Ele falou, olha, sai de perto dele, ele pode vencer você. E ele sai de perto dele. Chegou alguém lá do terreiro, falou, está tudo arrumado. Eu falei, vai lá, cancela, irmãos, um transtorno. Os hotéis, as reservas todas cheias já. E agora tivemos que cancelar tudo, e carro para levar as pessoas embora, e muita reclamação. O fato foi que tivemos que cancelar. Tranca a rua, falou, você não pode nem sair daqui hoje. O velho já, você não pode sair. Eu falei, mas e agora? Ele falou, calma, nós matamos o velho, calma, ele vai descuidar, calma. E a minha filha estava brincando assim no fundo com ele, minha filha estava mostrando algumas coisas, e Tranca-Rua falou, agora, ele está distraído, atira no velho. Eu falei, vai dar, ele falou, só meter fogo nele. Eu falei, então tá certo, aqui atrás de uma coluna. Calculei a altura da minha filha, mostrei atrás da coluna, quando eu levei a minha arma, irmãos, desde a idade de 10 anos, desde o meu primeiro contrato, ele no meu contrato dizia que eu tinha que andar com 3 seguranças. Eu sei o que é um cara grande, eu sei o que é um segurança, irmão. Mas, irmãos, tinha um homem tão grande com o velho, que sem nenhum exagero, o peito do homem era dessa largura, irmão. O braço do homem era isso. E quando eu levei a minha mãe, eu tirei de volta, eu falei, que é isso? E aquele homem, ele não cruzou o braço dele ficou nessa posição, o peito dele, irmão. A caixa do... Se ele me desse um soco, eu magrinho do jeito que é. Eu falei, espera aí, meu pai é pobre. Meu pai não tem dinheiro para contratar um cara desse tamanho para andar com ele. Desci correndo até agora, onde estava o guarda. Cheguei, o guarda estava lendo uma revista, eu bati a mão na revista e falei, você está despedido. Meu pai tudo bem, mas é norma do condomínio, ninguém sobe a minha casa sem ser identificado. Aquele cara grandão que entrou com o velho, você não identificou ele. Seu pai passou aqui sozinho, você já falei, olha lá, rapaz, aquele cara grandão lá, 2 metros de altura lá, quem é aquele cara que está com o velho? O guarda saiu fora da guarita, olhou e falou, seu Jorge, seu pai está lá sozinho com a tua menina. Falei, rapaz, aquele cara grandão do lado do velho, rapaz. O guarda me olhou e falou, seu Jorge, me desculpe, teu pai está sozinho, só faltou falar, o senhor deve já estar de fogo em hora dessa. Tranca-Rua falou no meu ouvido, é mágica de crente. Não, era o anjo do Jesus dos crentes que estava virando. Aleluia, santo, honras e glórias a Deus. O meu pai entrou no banheiro da piscina. Eu olhei para um lado, olhei para cá, não tem ninguém olhando. Tranca-Rua falou, agora é só atirar no velho. Eu sou dessa, eu sou canhota, minha mão direita é essa. Então eu usava a arma em minhas costas. Eu peguei esse saquinho e mexeu na porta do banheiro. Eu estava pronto para disparar, irmãos. Mexeu na porta do banheiro, pronto. O homem saiu primeiro. E eu pensei, mas até dentro do banheiro? É porque a Bíblia diz assim, ó, não temas, o Senhor teu Deus é contigo, por onde... Então nós podemos dizer nesta manhã, até dentro do banheiro, sim, Satanás, Jesus está conosco, a vitória é nossa. Aplausos ao Senhor, ele merece. Aonde você estiver, o anjo do Senhor será contigo. Aleluia. Meu pai saiu e disse assim, filho, você parece que está me seguindo, ou coisa assim, que o que está acontecendo? Eu falei, não, senhor, está tudo certo. E o homem bem pertinho dele assim, eu falei, que é isso? Meu pai disse, olha filho, Jesus veio comigo, viu? Eu falei, veio mesmo. Veio mesmo. Estava vendo ele. Tranca-Rua falou, não vai ter jeito, nós matamos ele de madrugada, fica tranquilo. Levantei de ponta de pé 3:30 da manhã, irmãos, andando devagar. Eu sabia o quarto do meu pai estava, eu entrei. Como a gente fala lá no Ceará, meu pai estava roncando, ele estava deitado de lado assim. Eu fechei a porta, tinha um abajur, eu abaixei a lâmpada daquele abajur. Eu olhei debaixo da cama, não tinha ninguém. Falei, o homem não está aqui. Abri os armários de baixo, verifiquei. Tinha assim uma cadeira, daquelas cadeiras que chama cadeira do papai. Eu virei a cadeira, não tinha ninguém ali, irmãos. Saquei da minha arma, pensei, nunca mais você vai mexer com o Pai Santo. Apesar de ser meu pai, mas vai pagar com a vida. Coloquei o revólver na cabeça do meu pai. Quando eu estava prestes a atirar, a cama mexeu dos pés da cama. Quando eu olhei, irmão, o homem estava lá. Irmãos, aquele homem estava sentado. Ele levantou bem lentamente e fez esse gesto assim. O que é que você quer com ele? Eu disse, nada.
Você chega na tua casa, deita e dorme e até ronca, viu? Mas o guarda de Israel não, ele cuida de você. Ele está lá, ele está lá, ele está lá, ele está lá cuidando de você. Eu encontrei com o tranca-rua e o tranca-rua falou: atira no homem. Eu falei: aqui pra você. Aquele cara grandão vai acabar me matando, rapaz. Vai lá você. Ele falou: não é você que tem que fazer, você é meu cavalo. Eu falei: mas eu não vou te obedecer dessa vez não. Aquele cara vai me matar. Não tem ninguém com velho, você está vendo coisa. Eu falei: estou vendo coisa, então por que você não vai? Ele falou que você está fazendo tudo errado. Você senta aqui nessa cadeira na piscina. Teu pai levanta muito cedo. A hora que ele acordar, ele vai te ver. Quando ele te ver, ele vai falar assim: filho, ou bom dia, ou coisa assim. Você faz de conta que assusta, vira na cadeira e dá 15 tiros nele. Não é possível que em 15 tiros você vai errar. Falei: bom plano. Sentei naquela cadeira e fiquei ali. O jornal chegou, peguei o jornal, abri, fiquei folheando. Eu ouvi barulho no banheiro. Ouvi quando a lâmpada de fora acendeu. Tinha uma muretinha, umas plantas. E eu ouvi passos. Eu sabia, lá veio o velho, o chinelinho. Eu sabia exatamente onde ele estava. Destravei a arma e fiquei entre meus joelhos esperando. Meu pai deu uma limpada na garganta e disse assim: bom dia, filho, tudo bem? Eu girei naquela cadeira com a velocidade que você possa imaginar, mas eu só dei o primeiro tombo. E quando eu girei, eu disse: o braço travou. E eu disse: bom dia, pai. E ele falou: você parece que assustou, rapaz, deu um pulo com essa arma na mão, você pode ferir alguém? Guarda isso aí, rapaz. O anjo do Senhor estava com ele. Eu tentei matar o meu pai 19 vezes, não consegui, porque aquele homem não saiu de perto do motor. Eu quero te dizer nesta manhã, meu querido, aonde você estiver, o anjo bendito da vitória está contigo, por onde quer que andares. Vamos ficar em pé, irmãos, no nome de Jesus, com a permissão do Santo Ministério. Vamos ficar em pé, eu quero orar por tua vida. Aleluia. Os irmãos do louvor, nós vamos cantar aquele cântico que diz assim, ó: Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro. Amém? Tão certo como o ar, manhã que se levantará. Tão certo como esse que Pai. Abra a tua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Lucas, no capítulo de número 8, o versículo de número 26, e nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Lucas, capítulo 8, versículo de número 26. Aleluia. Irmãos, eu continuo dizendo aos irmãos: tudo que disser, posso provar no nome e no sangue de Jesus Cristo. Não vou poder dizer nada a qual depois o diabo possa me acusar e dizer: rapaz, tu inventou, tu não é bem daquela maneira. Não, há poder no nome e no sangue de Jesus Cristo. Quando as trombetas de Deus tocar, pode ter certeza, irmão Jorgival vai com você para a nova Jerusalém celestial. Aleluia. Isso, obrigado, graças a Deus. Queridos irmãos, a minha Bíblia está aberta no livro de Lucas, capítulo de número 8, o versículo de número 26, e diz assim a santa palavra de Deus: navegaram para a região dos Gerasenos, que é fronteira com a Galileia. Quando Jesus desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem possesso de demônios, que há muito tempo não andava vestido, nem habitava em casa alguma, porém esse homem morava nos sepulcros. Versículo 28, mas vendo a Jesus, prostrou-se diante dele. O versículo de número 38, e o homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que deixasse ficar com ele, mas Jesus despediu-o dizendo: volta para tua casa e conta quão grandes coisas Deus fez por ti. E ele foi apregoando por toda a cidade todas as coisas que Jesus
lhe tinha feito. Mas continuando da parte aonde eu terminei, aonde eu parei de manhã, meu pai foi embora, agora nada podia atrapalhar, agora estava tudo certo, nada podia atrapalhar. Meu pai então despediu, foi embora, mas antes dele sair, ele me disse: meu filho, Deus tem um plano na sua vida, eu estou voltando, mas eu creio que Deus fará uma obra grande na tua vida. A semana passou, eu tive que mandar cartas, memorando, mandar comunicação, telefonemas às pessoas a qual eu tinha convidado, dizendo: olha, nós cancelamos o trabalho devido à presença do meu pai evangélico, aquelas desculpas de sempre, agora nada podia atrapalhar. Sexta-feira vamos fazer o trabalho, uma homenagem à minha mulher, uma homenagem à minha filha, por favor, não deixa de não vir, os convites reformulados, agora nada podia atrapalhar. Amanheceu a outra sexta-feira, levei a minha filha para passear, compramos presente, agradei o máximo e falei para minha esposa: olha, não faça nada hoje, você vai ter que ir a essa festa comigo. E a minha esposa meio desconfiada, tá, tudo bem, aceitou. Mandei comprar vestido novo, anel de pérola, comprei uma série de presente, troquei o carro dela. Bom, agora nada podia atrapalhar. 8 horas da noite, coloquei a minha esposa e a minha filha no carro e fui em direção à rua 8. Queridos, não quero imaginar a angústia do meu coração. Eu olhava para a minha filha e pensava: que espécie de monstro, que animal, mas eu vou ter que fazer isso, não tem outra saída. Irmãos, eu fui em direção à rua 8, aonde havia um dos maiores terreiros de macumba de Umbanda. Hoje, se você passar ali, vai ver uma placa bem grande escrito assim: Igreja Evangélica para a Glória de Deus, porque aquele lugar tornou-se uma casa de oração. Para você ter uma ideia do tamanho que era aquele congá, aquele centro, cabia 1.613 pessoas sentadas, tinha cadeira para isso e eram numeradas. Irmãos, eu lembro que quando eu cheguei na Avenida 2, eu tive que entrar, eu ia na rua 8, mas eu passei antes, verifiquei tudo certo, eu disse: eu vou até a casa da minha irmã e retorno por volta de 22 horas. Quando foi antes de eu entrar na Avenida 2 para ir para a rua 8, eu entrei em frente à escola Castinato, e quando eu entrei na avenida, tinha uns cavaletes. Eu segurei o carro porque tinha uns cavaletes, e tinha um rapaz assim, eu chamei ele, eu disse: eu preciso entrar nessa rua, minha irmã mora aqui, eu quero entrar, e por que eu não posso? E ele então educadamente aproximou-se de mim, me deu boa noite e me disse: olha, moço, é que está acontecendo aqui um culto de adoração a Deus. A igreja de Santa Mônica, São Marcos, Jardim Campineiro, ele estava reunido fazendo um grande congresso da juventude, abertura na sexta-feira. Eu me lembro, irmãos, que ele falou: tem muita gente na rua, por gentileza, o senhor vai devagar. Eu então agradeci a ele e saí com o carro. Ele puxou o cavalete, e quando eu saí, eu comentei com o Mali e disse: nossa, que cara educado, gostei da educação dele. Olha, é difícil achar pessoas educadas assim. Minha esposa não falou nada, mas quando eu cheguei de frente à escola, vários carrinhos de lanche, de pessoas vendendo lanches, materiais evangélicos, carrinho de pipoca. A minha filha bateu, estava bem devagarzinho assim com o carro, a minha filha bateu no meu ombro e disse: pai, compra pipoca para mim. Eu falei: filha, pipoca? E ela disse sim. Eu falei: você não jantou? Ela falou: eu jantei, pai, mas faz tempo que eu comi pipoca. Pai, não custa nada, compra pipoca para mim. Irmãos, eu segurei o carro, puxei o freio de mão e debrucei em cima do volante do carro, e comecei aquela dor por dentro, e eu pensei: como eu vou ter coragem de matar a minha filha? Por que eu não me mato? Eu sou tão covarde que não coloco uma bala na minha cabeça, não matar a minha criança. Mas tranca a rua, disse: desça e compra pipoca para a menina. Irmãos, então eu disse: espera aí um pouquinho, filha. O carro ficou funcionando, eu desci, cheguei perto do moço, eu disse: me dê um saquinho de pipoca. Ele olhou para mim e falou: olha, se o senhor esperar um minuto, está saindo umas quentinhas, o senhor quer esperar? Eu disse: pois não. E ele ficou mexendo naquela panela, aquelas pipocas. Irmãos, era 8 horas ou 20 horas, como queira. Pela primeira vez na minha vida, aquele homem cansado, pesando 57 quilos, viciado em 4 espécies de drogas, aquele homem que para dormir tinha que injetar heroína na veia das pernas, porque havia dos braços todas feridas,
aquele homem cansado, aquele homem com 9 processos, 3 homicídios, aquele homem procurado por 2 prisões preventivas decretadas, aquele homem que já tinha sido julgado e condenado a 39 anos, aquele homem que não aguentava mais viver e ainda por cima teria que matar a sua família. Eu não suportava mais isso, mas pela primeira vez na minha vida, o louvor daqueles irmãos, o hino que eles estavam cantando fez bem para a minha alma. Eles estavam cantando o hino 36 da harpa cristã, que diz assim: da linda pátria estou bem longe, cansado estou. E eles chegaram no coro desse hino, que diz assim, ó: passarinhos, belas flores, querem me encantar, vão terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. E eu fiquei pensando, que ilusório, passarinho, verdes campos, esse povo vive de ilusão, a realidade não é essa, o mundo não é nada disso, o povo fica cantando essas coisas de passarinho voar, são tudo maluco, o que é isso? Mas pela primeira vez na minha vida, eu senti algo gostoso, parece que eu tomei uma colher de óleo de hortelã, me refrescou por dentro, o alívio das drogas, da heroína, cocaína, maconha, aquilo não se aliviou, e eu então comecei a gostar. Eu disse a Lia, desceu do carro, a minha filha também, e eu disse assim: Lia, como esse povo canta bem, como eles são afinados, olha, eu só não sei cantar, mas eu sou bom de ouvido. E eu separava as 4 vozes, como se fosse um coral, e eu comecei a falar: olha, essa voz mais fina, essa voz aí é soprano, essa é primeiro tenor, e comecei a separar assim para ela. Ela começou a sorrir e disse: ah, Jorge, esse povo canta bem assim, eles são afinados, porque esse povo é crente, esse povo é da igreja do seu pai. Falei: então para, é crente essa raça? Então esse negócio de pipoca aqui é crente? Pode parar. Não quero isso não. E o rapaz falou: não, pastor, eu falei: não quero mais não, é negócio de crente, eu quero sair daqui. Tranca a rua, falou: casca fora, sai fora. Nisso que eu fui saindo, o irmão Geraldo Rodrigues chegou, ele estava cuidando dos carros, ele aproximou de mim, ele conhecia o meu pai, ele disse: eu conheço o irmão Antônio. Você é filho do irmão Antônio, você não é o Jorge do que mesmo? Eu falei: Jorge Oxóssi. Olha, que bom, rapaz, é que você é por aqui, olha, fique à vontade. Mas eu, muito grosso, mal educado, eu falei: você quer me dar licença, por favor? Isso aqui é coisa de crente, eu não tenho muita amizade aí, eu preciso sair. E ele falou: não, calma, vamos conversar. Eu falei: não, eu preciso sair. Ele insistiu, eu falei: eu vou sair, e se você conversar, eu vou engrossar com você. Eu estou querendo sair numa boa, você não quer me dar licença, por favor? E nisso ali, ela falou: Jorge, a pipoca. Eu falei: deixa isso para lá. A minha filha falou: não, pai, eu quero pipoca. Eu falei: paga ele, eu quero sair daqui. Aí saímos dali, falou: Jorge, o carro está funcionando. Eu falei: desliga lá, Lia, eu preciso sair. Tranca a rua, falou: sai. Irmãos, eu saí em Passos Largos. A minha irmã morava na época cerca de 150 metros à frente. Eu cheguei de frente à casa da minha irmã, eu levei a minha mão para abrir o portão, a maçaneta, eu levei a minha mão na maçaneta do portão para abrir, mas eu sou canhoto, e quando eu cheguei, a minha mão chegou, eu forcei. A impressão que eu tenho é que estava trancado o portão, porque eu forcei, e quando eu forcei, irmãos, o muro desapareceu com o portão e tudo, uma fumaça, eu vi uma fumaça, eu coloquei a mão, era uma fumaça, eu falei: ué, que nunca vi isso, e fiquei tentando entender o que estava acontecendo. Uma luz, alguma coisa se mexeu, e eu vi um vulto, e fiquei assim olhando, e eu vi uma voz que nunca vou esquecer na minha vida, aquela voz baixa, educada, que me conhecia e me conhece muito bem, me chamou pelo nome e me disse: Jorge, hoje você caiu nas mãos de Deus, o Todo-Poderoso. Eu afastei para trás, saquei da minha arma, destravei e falei: que gracinha é essa? Quem é que está brincando comigo? Que é isso? Pensei: alguém atrás do muro está com gracinha. E perguntei: quem é você? Mas eu pensei, como lá ensinado, quando escutar uma voz, de repente é um anjo da guarda, e ele está querendo o corpo, um aparelho para incorporar. Eu perguntei: quem é você? Pode falar o teu nome, que se for algum orixá, eu arrumo um cavalo para você, você vai incorporar sem problema. E está falando com o cara certo, Jorge Oxóssi. Muito bem, quem é você? E quando eu falei: quem é você? Aquela voz bem na minha frente me chamou pela segunda vez.
vez pelo nome e me disse: Jorge, eu sou Jesus dos crentes, e a tua vida hoje será transformada. Santo é o Senhor. Quando falou Jesus dos crentes, eu sabia quem era. Eu falei: isso é mágico, isso é coisa de crente. Eu virei para trás, irmãos, e tentei correr, eu tentei sair correndo, mas eu atravessei a avenida, e quando eu atravessei a avenida, eu passei a avenida direto. Eu tinha saído da área dos cavaletes, e eu escutei uma freada brusca de uns pneus, e alguém gritou: quer morrer, ô maluco, coisa assim. Eu só lembro que eu atravessei a avenida, cheguei do outro lado, eu pensei: eu vou pular aqui dentro, porque eu conheço o dono aqui do depósito, é o Juvenal Materiais de Consolo, ele me conhece, eu vou pular aqui dentro. A hora que eu levei a mão, tranca-rua, bateu a mão no meu peito e falou: para! Por que você está correndo? Falei: sei lá, ouvi uma voz, Jesus dos crentes, me tira daqui, eu não conheço esse povo. Ele falou: você não viu nada, o que você viu foi uma mágica. Crente faz mágica para as pessoas, eles fizeram mágica para você. Eu falei: mas como o crente fez mágica? Ele fez, aquele crente que conversou com você, ficou com raiva que você não entrou lá dentro, e fez mágica. Olha para trás. Eu virei, o irmão Geraldo estava na porta lá da escola, ele acenou assim para mim e sorriu. Aí tranca-rua falou: tá vendo o crente tirando sarro? Porque você está cabeludo, barbudo, fedendo, bêbado, por isso que ele está tirando sarro de você. Volta lá e quebra a cara dele, só assim nunca mais ele vai fazer gracinha com o pai de santo. Eu falei: rapaz, esse trem vai dar certo. Pode ir, rapaz, não tem problema não, estou com você. Falei: rapaz, não vai dar nada. Ele falou: não dá nada não, estou com você, você não confia mais nos seus orixás. Mas o capeta esqueceu de me avisar, meu querido, que você é guardado pelo maior homem da história, Jesus Cristo de Nazaré. O diabo esqueceu desse detalhe. Eu voltei em direção ao irmão Geraldo e ele ficou esperando eu chegar. Mas quando eu fui aproximando, tranca-rua falou: para, vai ficar chato, o crente vai apanhar, ninguém vai ver, não vai ter graça nenhuma. Aí dentro está assim de crente. Eu falei: mas o que você quer que eu fale? Espera terminar. Quando terminar, você bem na porta, você fica bem na porta. Aí você pega o crente, rasga a camisa dele com gravata e tudo, rasga a Bíblia dele. Eu vou providenciar alguém para tirar fotos, e amanhã vai sair assim nos jornais: pai de santo bate em crente na porta da igreja. Falei: rapaz, vai dar certo? Ele falou: vai, pode ficar tranquilo. Falei: que hora vai acabar isso? Ele falou: por volta de 9h30, 15 para as 10 acaba. Irmãos, eu entrei na casa da minha irmã, tomei 9 garrafas de champanhe com maracujá, voltei mais bêbado, mais drogado ainda. Eu subi em cima do muro, olhei lá embaixo, chequei, eu vi, eu tinha marcado da roupinha daquele homem, daquele irmão. Veja em quando ele erguia a mão para o céu e glorificava a Deus. E eu ficava pensando: você vai ver quando você passar aqui, crente, você vai ter que passar aqui, você não sabe quem sou eu. Era eu quem não sabia quem é o servo de Deus, lavado e comprado com o sangue da vitória. A reunião terminou, muita gente saindo. Eu fui para a porta da escola, passava crente do lado de outro: boa noite, tudo bem, boa noite, boa noite, boa noite. Não demorou muito tempo. Ali eu disse: Jorge, o que tanto você faz aqui? Aqui só tem crente, você não gosta desse povo, sempre combateu ele, sempre falou mal. Jorge, você nem conversa com crente, o que tanto você está fazendo aqui? Eu falei: sabe, Lia, quando a gente foi para a casa da Leta, o crente fez uma mágica para mim, por isso eu vou arrebentar a cara dele na frente aqui de todo mundo, e ninguém vai me impedir de fazer isso. Eu só estou esperando o crente sair para a gente acertar as contas. Ali eu pegou assim, irmão, me virou de frente com ela e disse: Jorge, presta atenção no que eu vou te falar. Eu sou tua amiga, procura uma clínica assim interna, dá uma olhada no teu peso, cada vez mais leve, você está cada vez mais magro, você já está tendo problema de epilepsia, está desmaiando com facilidade, você não está conseguindo fazer mais nada. Jorge, quem gosta de você é você mesmo, procura uma clínica, eu sou tua amiga, eu te ajudo. Eu falei: para, Lia, tu tá maluca? Eu estou falando que vou arrebentar o crente, está mandando eu procurar clínica? Do que você está falando, Lia? Ela falou: Jorge, alguma coisa está acontecendo com você. Aquele crente já passou aqui, te deu boa noite, até te abraçou. Eu estou assustada de ver você abraçar crente. Jorge, o que está acontecendo com você? Falei: para, você acha que eu vou abraçar um crente? Ela falou: Jorge, tu abraçou o crente, pegou na mão dele, só voltou a beijar o crente. O que está acontecendo com você, Jorge? Falei: eu pergunto: o que está acontecendo é com você, que o crente não passou aqui não. Ela falou: Jorge, o crente está jantando em hora dessa lá na casa dele, faz mais de 5 minutos que ele não passou aqui.
Falei, tô bêbado nem doido não, crente não passou aqui não, não tirei os olhos daqui. A minha filha falou, passou sim, pai. O crente passou. Sabe como ele passou, irmãos? Escondido debaixo do Salmo 91. Aleluia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa na sombra do Onipotente. Tranca-rua falou, passou. Você ficou dormindo, o crente fez mais uma mágica na tua barba aí, ó. Falei, não é possível. Cadê o crente? Ele falou, vira para trás. Eu virei, lá vai o crente. Tranca-rua falou, lá a alegria do crente, tá vendo? Fica ele, cuidado com ele. Agora não tem jeito, vai lá e pega ele. E eu saí em passos largos, mas eu estava na porta da escola, muita gente saindo, e eu saí da licença. E quando as pessoas viram, irmãos, eu com o turbante que era pesado, que eu usava em minha cabeça, eu usava 72 guias, pesava 14 quilos seca, em minha perna esquerda, ela 7 quilos entre búzios, metade de corrente, somente na minha perna esquerda. Todos os objetos dos regus tinha, de todas as 27 linhas, somente na minha perna esquerda, e eu não podia correr, então eu saí andando assim, dá licença, e ali atrás de mim, eu falei, Lia, não conversa comigo agora não, eu preciso acertar um agora, eu tenho que acertar esse crente. Ali Avenida 2, a 6 a 10, o irmão Geraldo Rodrigues de Souza mora até hoje na esquina da 2,6. Quando eu cheguei na esquina da 2,6, da 10,6, eu percebi que não ia dar tempo, porque ele estava abrindo o cadeado para entrar. Eu gritei, crente, parei, quero falar com você. O irmão Geraldo parou, girou para trás e ficou aguardando eu chegar. Cada vez que eu tocava o pé esquerdo no chão, eu invocava uma entidade da esquerda. Quando eu tocava o pé direito, um orixá da direita, e eles foram chegando, vai lá, arrebenta, vai ficar bonito, começa a gritar, grita para chamar a atenção. E eu comecei, crente, é hoje, aí crente. E a pessoa começou a olhar assim, eu aproximei dele, cheguei perto dele, calmo, sério, calculista. Eu disse, crente, tu mexeu com o cara errado, tu mexeu com o homem errado. O meu nome é Jorge de Oxóssi, sou pai de santo e alorixá e babalaorixá de santo. Por isso vamos conversar, porque eu vou arrebentar a tua cara, nunca mais você vai fazer mágica para ninguém. Vou arrebentar você e ninguém vai me impedir de fazer isso. Ele ergueu a mão para o céu e disse, Jesus, teu sangue tem poder e me garante a vitória. Eu disse, não, crente, aqui não tem que rezar não, aqui é só nós dois, aqui é homem para homem e acabou, eu vou arrebentar você. Quando eu falei isso, irmãos, novamente ele ergueu a mão para o céu e disse, Deus, Jesus, teu sangue tem poder. Eu aproximei dele e ele gritou, o sangue de Jesus tem poder, moço. Irmãos, eu fiz artes marciais muito tempo, eu sabia brigar, sabia bater. Hoje eu estou um pouco gordo, mas ainda pego ainda, opa. Se precisar me imprensar, dia desse no trânsito o rapaz veio pegar no meu pescoço, passou voando por cima do carro. Eu só estou gordo, mas ainda sei pegar, que é isso. Então eu sabia, eu observei a gravata daquele moço, estava folgada. Então eu pensei comigo, eu seguro na gravata e eu vou dar, um soco só, eu arrebento ele. Calculei, me aproximei sorrindo e rápido, pá, tentei pegar, irmão. Ele fez esse gesto, ele se abaixou. Quando ele se abaixou, eu olhei para ele, estava com o olho fechado. Eu pensei, coitado, é um soco só. Me aproximei para bater com a outra mão firme, mas eu não sei explicar para a igreja. Eu só sei que de baixo para cima ele pegou fogo e tornou-se uma tocha humana. Eu não sabia que crente pegava fogo, irmãos, mas crente pega fogo pelo poder do Espírito Santo de Deus. Crente pega fogo sim. Eu já vi um crente incendiado. Quando ele pegou fogo, irmãos, eu fiquei olhando para minha mão e falei, toma, cego. Mexeu com o pai de santo, vai morrer queimado. Eu pensei que era eu que tinha colocado fogo no crente. Eu fiquei olhando assim para minha mão, nossa, como eu consegui fazer isso? Eu realmente preciso envolver essa linha. Obrigado, tranca-rua, obrigado. Mas ele só ficou abaixado, aquele fogo de álcool, aquele fogo azul. Eu falei, eu vou colocar mais um fogo, que está muito pouco esse fogo aí, ele não está. Quando eu fiz assim, irmãos, 2 riscos brancos do céu, e eu tentei visualizar. Irmãos, eu levei uma cacetada na cabeça, que eu só não morri porque Jesus tinha e tem um plano na minha vida.
Eu caí de bruço, meio tonto, eu fiz esse sinal e levei na minha bola de prata, esse no meu São Jorge Guerreiro, e gritei: Pai Quinquinha, o que está acontecendo? Que eu virei de barriga para cima. Pai Quinquinha deu um pulo por cima das pombagiras, o tranca-rua correu, os orixás correu, e eu gritei: Pai Quinquinha! Pai Quinquinha saiu voado. Eu falei: tranca-rua, Mãe Maria Conga, Pai João daqui, Pai João, seus covardes, e agora? Assustei, eu queria sair correndo, eu tentei sair de face, mas aquele irmão voltou nele novamente, eu me assustei mais ainda. Ele falou: calma, calma, você está assustado, calma, moço. Eu disse: crente, tu é mais feiticeiro do que eu. Tu estava virado numa bola de fogo, alguém me deu uma cacetada, quase me mata. Que tipo de magia é essa? Ele disse: o fogo que você viu é do Espírito Santo de Deus. Eu disse: e a pancada? Quem bateu na minha cabeça? Ele falou: o anjo do Senhor. O anjo anda comigo, foi ele que te bateu. E olha, moço, a pancada do anjo ele costuma matar. Eu falei: então eu sou forte, que ele não me matou? Ele falou: não, é porque ele tem um plano na sua vida. E ele começou a me dizer palavras que eu nunca tinha escutado antes. Ele começou a dizer assim: moço, Jesus te ama. Não importa como você é, não importa o teu passado, não importa o que você fez, o importante é se você se arrepender e dizer: Deus, eu te aceito. Moço, quer mudar de vida, quer ser feliz de verdade. E quando ele falou esta palavra, a vida inteira eu corri atrás da felicidade. Eu disse: se eu virar crente, eu fico feliz, crente. E ele disse: o meu Jesus é o príncipe da paz, é o rei dos reis e senhor dos senhores. Eu me agarrei na perna daquele crente e disse: crente, se esse teu Jesus me aceitar, perdoar o meu passado e eu me tornar uma pessoa igual a você, pode rezar por mim. Quero ser crente de hoje em diante. E aceitei o maior homem da história, Jesus o Cristo. Aceitei a Jesus como meu amigo. Alguém foi correndo chamar o pastor Antônio Trivellari. O pastor Antônio chegou. Eles me arrastaram até na área do irmão Geraldo Rodrigues de Souza. E quando eu cheguei na área do irmão Geraldo Rodrigues, ele levou a mão assim na minha cabeça e disse: Jesus, pelo poder do teu sangue liberta essa vida. O turbante que eu usava voou longe. Todas as guias começaram a se arrebentar e pular de cima do meu corpo. Os anéis que eu usava da Umbanda, que mandou cada um para Moçambique, mas Gênero, mandou que começou a pular dos meus dedos. Ai, irmãos, eu me assustei e falei: crente, o que está acontecendo comigo? Ele me segurou porque eu tentei correr e disse: as algemas do pecado estão caindo e você agora é nova criatura. Você agora é cidadão do céu, lavado e comprado com sangue. Queridos, alguém foi correndo buscar a minha esposa. E eu me lembro que a Lia chegou. Aqueles irmãos estavam um segurado em cada braço. Eu não chorava. Chorar é coisa para mulher, macho não chora. Essa era a minha ideologia. Mas chorar, irmãos, a Bíblia diz: bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Ali olhou para mim e disse: você está chorando? Eu disse: não sei, Lia, eu acho que eu sou crente agora. O crente falou: não, você aceitou Jesus. Eu falei: então eu sou crente. Eu já aceitei mesmo, sou crente. Ali olhou para mim e falou: Jorge, deixa eu ser crente também. Eu sempre tive vontade de ser crente, deixa eu ser crente. Eu disse: pode, Lia. Ela veio e me deu um abraço de frente. A Lia nunca tinha me abraçado dessa forma. A minha filha olhou e falou: pai, eu sempre fui na igreja escondido. Eu até já cantei lá no conjuntinho das crianças lá, pai. Eu agora posso ir, o senhor não vai impedir? Eu disse: não, minha filha, eu e a minha família aceitei o maior homem da história, Jesus o Cristo, Jesus o Cristo de Nazaré. Aqueles irmãos começaram a me falar palavras bonitas.
Eu esqueci que tinha 700 litros de sangue me esperando, onde eu jogaria minha esposa e a minha filha dentro. Esqueci de tudo isso, esqueci dos filhos pai de santo, dos raios de santo todos que estavam me esperando. Eu esqueci de tudo isso, e agora eu só queria ouvir aquelas pessoas. E eu comecei a pensar, eu tenho que acreditar neles, tudo está diferente, tudo está mudando. E comecei a pensar, se Jesus for a metade do que esses crentes estão falando, nunca mais eu vou deixar dele. Mas Jesus é muito mais do que isso. Ele é o príncipe da paz, rei dos reis e senhor dos senhores. Entrei para casa, irmãos, e quando eu cheguei, eu estava usando o carro da Lia naquele dia. E quando eu cheguei, que eu dei a primeira volta na fechadura da porta, deu-se uma explosão. Eu fiquei todo coberto de carro, porque explodiu. E quando explodiu, eu me lembro que eu puxei assim minha filha. Ali olhou para nós e falou: Jorge, tem alguém como se fosse um vestido de noiva na tua frente. Por isso é que a gente não se cortou. Quem é que anda de branco com você? Eu falei: Zé Pirito, não era, não, Moroque, não é. E só pode ser o Jesus dos crentes, Lia. Foi o Jesus dos crentes que veio conosco. Ela falou: Jorge, o que está acontecendo? Eu falei: não sei, só sei que nunca mais eu vou largar desse Jesus, se ele continuar cuidando de mim assim. Entramos para dentro de casa. A Lia pegou uma vassoura para liberar a porta. Ela ficou travada, alguns cacos de vidros. E nisso, irmãos, eu olhei aquele monte de imagem e disse assim: Lia, vou queimar e quebrar tudo isso aqui, no nome do Jesus dos crentes. Se não der certo, eu mato o crente. Se der certo, eu passo fogo nele. Jorge, deixa isso para lá. Os crentes vêm aqui amanhã com o pastor deles, eles querem. Eu falei: não, o crente falou que eu podia agora. O crente falou até que eu tenho poder. Jorge, nisso, morava numa casa grande naquela época, 2 piscinas, uma grande e uma menor. Eu ouvi, a Lia também ouviu, como se fosse um animal andando de ferradura no asfalto. Eu sabia, a Babaloe vinha chegando, o tranca-rua vinha chegando, ele vai tomar minha cabeça. E a Lia falou: Jorge, eu disse: calma, o que eu faço, o que eu não faço. Eu tirei a cabeça para de fora da porta, ele vinha aproximando, eu gritei: tranca-rua, o crente falou que o sangue de Jesus tem poder, viu? Foi o crente que falou. Ele deu uma travada, irmão. Ele parou e deu um passo para trás. Eu falei: tem poder mesmo o sangue de Jesus, rapaz? Ele pulou o muro, foi embora. Eu falei: aqui para você, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Aleluia! Rebaixarada no triângulo ai, acime cambalai de cova núbrias terras. Quando ele foi embora, irmão, me deu a sua coragem. Eu falei: vocês aí, casca fora, no nome do Jesus dos crentes. E só vi capeta: sai, em nome de Jesus. O crente falou que eu posso. Falei: Lia, ser crente é bom, ser crente é gostoso, os capetas respeitam, Lia. Peguei aquela Bíblia e falei: tô com a arma do crente agora. Epa, cai fora. Tô com ela agora. Ó, aqui pra vocês, ó. Só vi capeta me falar. Peguei um pedaço de pau, irmão. Diz que gato não morre só se você não acertar direito a cacetada. Eu abri o cercado onde tinha aqueles gatos, abri as portas, a cortina, irmão, lasquei o pau pra cima. O que não correu, matei. Não, pá! Não! Sai da frente, Lia. Matei, irmãos, as 3 cobras, matei os sapos, é lógico, o Ibama, um processo, mas Deus me deu vitória. Eu queria era ficar livre, e fiquei pelo sangue bendito da cruz do Calvário. Queridos, falei: Lia, pega um saco aí, vou quebrar tudo isso aqui. Aquelas imagens que eu tinha o maior respeito, quem entende um pouco de espiritismo sabe, não se pode misturar as imagens, principalmente dos baianos, do boiadeiro com caboclo, com Exu, se misturar dá uma guerra de congado tremendo. Colocar um debaixo do braço dá uma guerra de congado. Agora eu falava: ó, nome do Jesus dos crentes, hein? Nome do Jesus dos crentes, hein? Nome do Jesus dos crentes, hein? Abre o saco aí. E fui jogando lá dentro, as costas arrepiavam, sabe, sai daqui. Ali, quem manda aqui é o Jesus dos crentes agora. Ele quem manda aqui agora. Levei para fora, irmão, todas as imagens de Ançã, de Anagô, de Merei, de Ababaluaí. Começando pela Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Moçambique, Magia Negra, Voodoo. Levei tudo para fora. Peguei
um vidro de álcool, e antes de salpicar em cima eu peguei um livro chamado São Cipriano. Para você ter uma ideia desse livro, no Brasil só existe 7. O livro São Cipriano original no Brasil só existe 7. Ele custa hoje em torno de 115 mil dólares. Ele tem 20 páginas, pesa cerca de 10 a 15 quilos, varia muito. Você pode atirar, não entra bala naquele livro, não rasga de amianto, como é que fala esse nome? Amianto. Amianto, você pode colocar fogo, não queima. Só se eles trouxeram mais um, porque é o de número 4, assinado pelo próprio Satã, queimou. Queimou! Peguei um vidro de álcool, salpiquei em cima daquelas imagens e falei para Lia, ali eu tinha colocado toda a roupa das madames, de todas as pombageiras, eu tinha colocado ali. Falei, Lia, dá uma afastadinha que esse negócio aí vai dar um pulo. Peguei um papel e estava acendendo. Quando o papel acendeu, eu fui jogar. A Lia deu um grito fino no pé da minha orelha. Eu não sei se a orelha tem pé, mas ela gritou no pé da minha orelha. Ela deu aquele grito de mulher. E eu disse, calma, Lia, calma. Por que você está gritando assim? Ela disse, Jorge, dê uma olhada. Irmãos, que eu olhei no fundo da nossa casa, eu vi milhares e milhares e milhares e milhares de demônios. Os 3 que eu trabalhava, chamado guia de cabeça, estava bem próximo assim. Tranca-rua chifrou a mão e disse para mim, Jorge, olha na tua mão esquerda. Eu disse, eu sei o que eu tenho na minha mão esquerda. Ele tornou a gritar, olha o que você tem na tua mão esquerda. Eu disse, eu sei o que eu tenho na minha mão esquerda. Ele falou, não parece. Na tua mão esquerda tem a marca onde você mordeu para me dar a tua alma. Temos uma corda. E me mostrou um livro grande e disse, teu nome está aqui. Se você aproximar das minhas 2 mãos, mas principalmente da esquerda, você vai perceber aonde eu mordi aqui e nos pulso para dar a minha alma a ele. Eu mordi aqui e escrevi meu nome, Jorge de Oxóssi, mas lá no céu Jesus escreveu meu nome certo, Georgival Francisco da Silva. Na tua mão tem a marca, você não pode negar. As que você quebrou, você vai comprar todas novamente. E ele fez um gesto, eu vou torcer você, você vai ver o que eu vou fazer. Eu comecei a tremer, eu tinha trabalhado com eles 27 anos, conheço o poderio satânico, sabia, eles vão me detonar, eles vão me pegar. O que eu faço agora? A primeira coisa que fiz foi apagar o papel. O que eu faço, o que eu não faço? Ali deu um outro grito. Falei, que foi, Lia? Ela falou, dá uma olhada para trás. Eu olhei bem devagar e vi milhares e milhares de seres de branco. Os que estavam na parte de cima, todos iguais, todos sorrindo, da mesma maneira, uma faixa azul, todos iguais, aquela faixa bem azul, bem diferente. E eu comecei a olhar, que coisa linda, que coisa bonita, o que é isso? Nisso ali deu um outro grito e pulou em cima de mim. Eu era magrinho, irmãos, e quando ela pulou em cima de mim, a gente foi pro chão. Quando eu cheguei no chão, eu segurei assim, me ajeitei, segurei na cabeça dela, e ela gritando aqueles gritos, eu tapei a boca dela. Falei, calma, Lia, nós estamos tendo uma visão, e a visão é dentro do ser humano. A visão não é que você olha lá e vê um gato lá, não. Esse gato está formado, ela é dentro de você. Calma, se controla, é só se controlar. Calma, você está calmo, eu vou tirar minha mão, você está calmo. E ela fez assim, eu falei, eu vou tirar, e tirei a minha mão. Falei, por que você está gritando tanto? Por que dando esses gritos? Ela disse, Jorge, tem um homem com a roupa de fogo atrás de você. Irmãos, eu me levantei, girei da minha esquerda para a direita devagar, mão para a honra e para a glória do nome de Jesus. Tinha um homem com a roupa de fogo perto de mim. Eu olhei no peito daquele homem, tinha um letreiro, nunca vou esquecer na minha vida. O O era grande, as outras letras eram menores, e dizia assim, ó Senhor dos Exércitos. Santo é o Senhor.
E quando eu li Senhor dos Exércitos, eu disse: Lia, tem um homem aqui, e no peito desse homem está escrito Senhor dos Exércitos. Aí, irmãos amados, eu ouvi uma voz que disse bem lento: Jorge, agora tu és meu, queima no meu nome. Eu acendi o papel tremendo e gritei: aí, Tranca-Rua, no nome dele. É ele quem mandou. Senhor dos Exércitos. Daquele pulo, irmãos, e quando deu aquele pulo, Tranca-Rua pulou lá para trás. Eu procurei, ele estava ali, assim, perto de mim. Aqueles seres de branco voaram ali, montei uma tremenda guerra. Eu gritei: Tranca-Rua, você era bravo comigo, encara o homem. Eu sou amigo dele agora, nós somos amigos, veja isso. Aquela capetada espalhou, irmãos, e foi um quebra-quebra. Eu comecei a gritar: toma, sério, eu sou do Jesus dos Crentes agora. Eu aceitei ele, e teve uma tremenda guerra no fundo da nossa casa, por causa da minha causa e por causa da minha esposa e da minha filha. Deus guerreou por nós naquela noite. Para o Senhor.